Senhoras e senhores, muito bem-vindos ao JJ Podcast número 119 vezes aqui, sentado na cadeira de aluno. Um prazer contribuir isso com vocês e agradeço a todos pela audiência, todos por estarem aqui assistindo, ouvindo e compartilhando. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Podcast número 119. Estou muito feliz. Hoje, uma convidada que tem um currículo incrível, que tem uma história muito bacana. Eu já conheço essa convidada há mais tempo do que presencialmente. Por quê? Porque o livro dela chegou primeiro. O livro dela me afetou, me impactou primeiro. Mas quando eu conversei com ela a primeira vez, ela vai lembrar, foi muito importante, foi um café da manhã em Miami em 2019. E a gente sentou numa conversa despretensiosa e ficamos bastante tempo. Talvez mais tempo do que a gente deveria e poderia. Não deveria não, né? Mas poderia sim. Eu tô aqui recebendo agora Elaine Ourives. Lembro sim desse café, foi realmente incrível, foi maravilhoso. Que honra estar aqui. Eu queria muito estar aqui, co-criei essa oportunidade, olha que incrível. Que legal, Elaine. Muita gratidão pelo convite. Eu vou ler aqui algumas coisas que você já conquistou e que eu também considero super importantes. Eu tenho uma característica, que é uma característica de muitas pessoas, você também tem. A gente gosta muito de escritores, né? E você é uma escritora, best-seller também. Mas você tem livros que são best-seller: DNA Milionário, DNA da Cocriação, DNA Revelado das Emoções, Co-Criador da Realidade, Algoritmos do Universo, Tachihertz, é assim que fala? É. Tachihertz. E o Meu Ano de Gratidão, que é um bonito, que chegou lá em casa, lindo, né? Nossa, ele é muito, muito, muito bonito. Você vendeu 9 milhões do seu primeiro livro. Você é a primeira mulher na história do marketing digital a fazer um lançamento de 8 dígitos. É uma marca importante e não é uma marca de 2023, tem alguns anos. Ou seja, aquilo, além de representar muito, até hoje representa muito mulher, foi há um tempão atrás. Então, 2018. Cara, foi assim, surreal. O mercado, o que a Elaine faz, como que ela tá fazendo. E né, você tem uma comunidade muito forte. Você tem um trabalho muito poderoso, muito transformador. E você, tem muitos seguidores na internet, mais de 2 milhões. E aqui tá dizendo que você possui mais de 200 livros digitais publicados, sim, sabe assim? Isso é incrível. Assim, surreal. Você é uma influenciadora, é uma empresária, é uma mulher que tá na área da educação, que tem uma legião de seguidores, que faz coisas realmente diferentes, fala firme, tem posicionamento. Mas eu já quero começar perguntando pra você, de tudo que você faz, tá, Elaine? Qual que é a essência, no final das contas, do teu trabalho? É transformar vidas. Mas olha só que interessante, se você me perguntasse assim, Elaine, como tudo começou? Como que foi no começo, assim, o teu objetivo de aprender tudo isso para poder ajudar as pessoas, escrever para ajudar as pessoas? Nada disso existia. Tá bom. Tipo, eu não aprendi o que eu aprendi com o intuito de ajudar ninguém. Olha que interessante. Meu objetivo nunca foi ajudar ninguém. Que impacto, né? Sim. Meu objetivo nunca foi transformar vidas. Por quê? Porque eu era a única pessoa que precisava de ajuda. Então tudo que eu aprendi inicialmente, que hoje torna a Elaine Ourives quem ela era tudo pra mim. Eu precisava mudar minha vida. Eu precisava realmente encontrar um caminho, eu precisava resolver realmente a situação que eu estava vivendo, que era de mais pura escassez, depressão suicida, depois a gente pode falar, ali com os meus filhos pequenos, morando dentro do meu escritório. Então, eu comecei a estudar para mudar a minha realidade. Então, a essência hoje de tudo, né? Tem uma frase que eu utilizo. Então, no início, era aprender o que eu havia feito para acabar com a minha vida. Então, eu havia acabado com a minha vida. Precisava aprender a sair dali, precisava entender o que eu havia feito. Então, logicamente, que o objetivo não era ajudar ninguém. Eu era a pessoa que precisava de ajuda. Hoje é. Então hoje sim, né? Hoje o objetivo é ajudar as pessoas. E esse transformar vidas, entre a pergunta que você me fez, qual que é o objetivo? É ajudar as pessoas a acordarem de manhã, olhar pela janela e perceber que independente de onde ela está, a vida é incrível. A vida é incrível. Isso por quê? Porque muitas vezes, Joel, olha, eu emocionada, muitas vezes eu acordei de manhã e eu abri o olho e eu pensei, meu Deus, eu tô viva.
Mas eu queria ter morrido durante a noite, entendeu? Eu não queria ter acordado. Então, porque a vida era horrível. Então, hoje eu acordo de manhã e eu vejo, gente, a vida é incrível. Tudo é incrível. Então, o propósito de ajudar as pessoas a sentirem essa sensação de que sim, a vida é incrível e ela é incrível para todos, desde que você aprenda, né, a transformar a tua vida e alcançar aquilo que você deseja. Então, hoje o nosso legado é chegar nas pessoas através do podcast do Joel, daquilo que a gente faz, com o conteúdo que a gente distribui, chegar naquela casa onde hoje tem uma pessoa que talvez, como a Elaine lá atrás, ela quer acabar com a vida dela. Porque a vida não tem mais sentido, ela não consegue mudar, né? Como que eu posso ajudar ela com o conhecimento que eu tenho e onde eu cheguei? Como que eu posso inspirar ela? Como que eu posso trazer a esperança de volta pro DNA dela? E trazer pra ela um gatilho de que ela pode, faz isso aqui. Então hoje o objetivo é transformar e ajudar as pessoas a conquistarem os seus sonhos. Com 16 anos de idade, eu li um livro sobre o poder da mente. Qual que é o livro? Eu vou anotar aqui. O Poder Infinito da Mente, do Lauro Trevisan. Lauro Trevisan é um padre. Lauro Trevisan. Os primeiros livros de poder da mente, assim, né? Naquelas livrarias rodoviárias, naquelas livrarias, né? E eu li tudo sobre Lauro Trevisan. Então imagina que eu tenho 16 anos de idade, o livro Poder Infinito da Mente chega nas minhas mãos e quando eu leio esse livro, pra mim fazia muito sentido. A vida era daquele jeito. A vida funcionava daquele jeito. E por mais que eu não soubesse nada sobre mente, sobre o universo, sobre quem nós somos no mundo, fazia muito sentido pra mim. Então olha por que eu citei esse livro, 16 anos de idade. A vida segue. A vida seguiu e eu com aquela mentalidade do pensamento positivo, do poder da mente, lá daquele livro, porque eu entendi que a vida funcionava daquele jeito. A vida foi seguindo e nem tudo é esse mar de rosas. Então, ao longo da minha vida, vem uma falência profissional, o fim de um relacionamento, me separo grávida, com um filho de 3 meses nos braços, a outra com 7 aninhos, com 6 aninhos, e isso acabou com a minha vida. Ou seja, eu não tive condições psicológicas e emocionais naquele momento de lidar com tudo isso. E aí, o que acontece com a Elaine? A Elaine entra em depressão suicida, depressão pós-parto. Então essa que é a história que divide. Só que quando eu entro nessa história toda, né, de depressão pós-parto, depressão suicida, que eu fui morar dentro do meu escritório com as crianças. Mas peraí, você deu um jump muito grande. Você tava em 16 anos, já tava casada. Senão eu vou falar muito. Não, mas você trabalhou com o quê? Você foi sócia do seu ex-marido? Então o que eu fazia? Olha que interessante. Com 19 anos de idade, eu casei com o pai da Júlia, minha filha, que hoje tem 21, e fui morar então em Caxias do Sul, onde hoje eu moro. Tá bom. E aí o que eu fazia? Como eu fui trabalhar numa empresa como administradora, que era a minha faculdade na época, estudante de administração. E eu fui olha que interessante, eu fui demitida grávida dessa empresa. Entrei grávida da Júlia e fui demitida. O que eu fiz durante a minha gravidez, a empreendedora? Com 19 anos, eu engravidei da Júlia. Então, durante a gravidez dela, o que eu fiz? Eu comecei a elaborar currículo. E olha que interessante, por quê? Pensa 21 anos atrás, ninguém tinha computador. Como é que era na faculdade? Laboratório de informática. Ninguém tinha computador em casa. Eu tinha. E eu tinha computador em casa e tinha internet, que na época ninguém tinha. Eu era a única da faculdade que tinha um computador em casa. Porque meu marido trabalhava com marketing. E marketing lá, os primeiros computadores, as primeiras empresas já, né? Tipo, o principal cliente deles era a Grendene, a Melicinha, ali já trabalhando as cores no computador. Então, eu tinha computador em casa. Então, a minha ocupação durante a gravidez da Júlia foi elaborar currículo para toda a faculdade. Inclusive para as turmas de medicina, porque eu tinha um computador em casa. Era uma ocupação, cobrava ali um valor e tal. Só que eu sempre muito empreendedora e muito inteligente, pensei o seguinte, se eu elaborar um currículo, vou cobrar R$100, vamos supor, né? Mas e se eu entregar para essa pessoa? Eu nunca contei isso em podcast nenhum. E as pessoas ficam curiosas para saber minha história. Eu não conto muito, assim, eu faço o salto mesmo. E aí eu pensei o seguinte, se eu elaborar uma lista de agências de emprego e entregar para ela um pacote ao invés de um currículo. E se eu elaborar um manual de preparação para entrevista? E aí o que eu fiz? Eu criei um pacote.
Eu criei esse serviço, criei uma prestação de serviço com treinamento, com manuais, com listas e ainda fazia algo que só eu, acho que em todo estado fazia. Mandava o currículo da pessoa que me contratou para todas as agências de emprego por e-mail, que poucas tinham, porque nem existia. Olha que incrível. Então, criei lá uma prestação de serviço e tal. Era só uma ocupação. Um ano se passou, Julinha, num determinado momento, a Júlia começa a ir para a escolinha e eu volto ao mercado de trabalho. Apliquei em mim aquilo que eu vendia. Consegui emprego no mesmo dia. Aí, quando eu consegui emprego no mesmo dia, aplicando aquilo que eu fazia, né? Eu preparava a pessoa para entrevista. Eu preparava a mente dela para entrevista. Ela já se via trabalhando. Os decretos de voz que ela ia usar, o poder da palavra, tudo. E aí eu consegui emprego no mesmo dia. Só que quando eu consegui emprego no mesmo dia, eu entendi que eu não queria. Que aquilo que eu fazia era incrível. Eu queria investir naquilo. Olha só, Joel. Eu começo a estudar. Então agora profissionalmente, porque eu passaria a vender isso profissionalmente, aquela ocupaçãozinha enquanto estava grávida, eu começo a estudar aquilo que eu havia criado. Eu criei esse pacote de serviços. Okay. E aí eu descobri que isso já existia. Se chamava Outplacement. Programa de recolocação profissional. Eu criei, como assim que isso aqui já existe? Imagina na minha cabeça entender que já existia no mundo inteiro Outplacement, programa de recolocação profissional, e eu havia criado, já vendia aquilo durante anos e quer saber que aquilo existia. E existiam várias empresas no Brasil. Aí eu coloco com 20 anos de idade a minha primeira empresa, que era uma empresa de RH. Né? Já que, inclusive, era minha funcionária. Ela era uma headhunter na minha empresa. E isso também é muito legal para as pessoas, que ninguém sabe. Poucas pessoas sabem a origem, né? Você? Já que hoje, A sim! Já que a história minha e da Jaque é linda. Porque a Jaque começa a trabalhar na minha empresa como headhunter, como estagiária de RH. Vem cá, Jaque, pra turma pra você. Estagiária de RH. Hoje é uma coprodutora de 9 dígitos, né? Aí, olha ali, ó. Uma coprodutora de 9 dígitos. Oi, pessoal. Gente. Jaque não fala. Ela tinha vergonha de atender o telefone da agência. Eu sou o dinossauro de Leonardo. Quanto tempo você tá com ela? 17. Ela era minha estagiária. Era estagiária, mal recebia. E aí, quando depois eu fali, Joel, que depois eu posso contar, ela passava meses sem receber o próprio salário dela. E permaneceu ali acreditando no meu sonho. Aí que ela é convidada para ser minha sócia, que ela entrou assim, ó, vem, tu estuda isso aqui e eu isso aqui. Eu estudo física quântica, modo de falar, e você estuda como me lançar. Okay. É aí que ela entra. Porque eu não ia conseguir estudar as duas coisas. E aí, ó, uma mulher coprodutora de 9 dígitos. Né? Que eu acho que é a única do país. Então, já que vem, ela entra como estagiária, se torna uma headhunter, e eu fiquei com esse negócio durante muito tempo. Até o momento, eu era uma empresa, né? Era a RH, passou por vários nomes, mas vamos lá, Ourives T&D. Então, era uma consultoria em RH, que tinha a divisão agência de empregos, a divisão Outplacement, a divisão consultoria em RH, divisão treinamentos. Mas olha como é que eu criei isso. Ligar para um cliente porque você me contratou como headhunter. Eu tenho que conseguir emprego para você. Aí eu ligava lá para a empresa me dizia, Elaine, eu não tenho um gerente de produção, mas eu tenho uma vaga para psicóloga. Eu seleciono. Não tem, passa a vaga para mim. Aí abri a agência de empregos. Aí vou ligar para uma empresa, a empresa dizia, eu não tô com vagas em aberto, mas eu preciso de treinamento. Me passa o que tu precisa que eu presto esse serviço. Abri a empresa de treinamento. Aí eu tô lá prospectando o cliente me dizia, não, mas é que eu tô precisando de uma consultoria em RH para desenvolver cargos e salários. Eu faço. Abri a divisão, entendeu? Assim foi a empresa que trabalhei durante muitos anos. E aí que a Jaque vem como minha estagiária. Só que isso tudo, então, no meio do caminho, eu saio desse relacionamento e inicio um outro relacionamento. E quando inicio esse relacionamento, que é do pai dos meus bebês, né? Os meus filhos que hoje têm 13 e 12, na época, então, eu vou para esse relacionamento, ao mesmo tempo, eu não era mais apaixonada por aquilo que eu fazia. A agência, o Outplacement, a agência de empregos, consultoria em RH, mas eu amava treinamento e desenvolvimento. Por quê? Porque os resultados de quem passava por um treinamento meu era algo que nem eu sabia o que eu fazia.
Era algo extraordinário. E meu treinamento era assim, numa mesa com 5, 10 pessoas. Mas aquilo era incrível o que eu fazia ali com essas pessoas, o que determinava com que praticamente todos os meus clientes de alto placement conseguissem emprego, era a mente. Eu preparava a mente dele de uma forma para ele conseguir emprego, que ele saía de lá, cara, eu já estou trabalhando. O índice era de 99% de recolocação. Era algo extraordinário. Então, eu já não gosto mais do que eu faço. Entro num relacionamento muito complicado, que, como eu falei, me separo grávida. Então, eu engravido do Arthur, o Arthur tá com 3 meses. Quando eu engravido da Laura, uma semana depois que eu sei da gravidez dela, eu me separo. Então, aí que vem a questão, né? Eu já não gostava mais do que eu fazia, então pensa quando você não ama mais o que você faz. Certo. Você não consegue mais faturar, você não consegue mais crescer, teu coração e tua alma não está mais ali. Então, o que eu faço agora? Um relacionamento que me levou a uma depressão suicida. Né? Porque eu não consegui, não tive inteligência emocional realmente para isso. Era o meu sonho, tava noiva, porque como a gente morava em cidades separadas, foi tudo muito rápido, engravido essa situação toda aqui. E aí, então isso faz com que eu realmente ali, eu vou ao fundo do poço. Ali realmente a minha vida, tanto que há a separação, aí eu tenho a gestação da Laura, vou morar dentro do escritório com o Arthur bebê, sozinha. Numa cidade que eu não tenho ajuda de ninguém, meus pais estão numa outra cidade, então tudo que eu queria. Imagina que eu tenho depressão suicida, vamos imaginar a mente de um suicida, tá? Qual é a solução, a única solução diária que o suicida entende e tem para resolver a vida dele? A morte. No labirinto da minha mente, a única solução era isso. Agora vamos lá, pensa para quem está nos assistindo. Como que uma mãe, Joel... Como que uma mãe de 3 filhos, sendo 2 bebês, né, pode imaginar que isso é uma solução, que os teus filhos vão ficar melhor sem você? Então, pra você imaginar o que é uma mente realmente que quer... a pessoa quer morrer? Não. Ela quer resolver a dor que ela está sentindo. Ela quer paralisar aquela dor, calar aquela dor que ela não aguenta mais. E isso faz, sim, com que ela pense que o melhor para os teus filhos... é qualquer coisa menos você, né? Então, imagina a situação que eu entrei ali naquele momento. Então, eu passo por todo esse processo e eu começo, então, a estudar, porque existia uma pergunta que eu não encontrava respostas. E aí, por isso que eu falei do livro. A pergunta diária que eu tinha, todo mundo tem uma pergunta diária. Qual é a pergunta diária que você se faz o tempo todo? Você pode perguntar, como que eu vou fazer 1 milhão? Como que eu vou fazer 1 milhão? Como que eu não fiz 1 milhão ainda? Não sei. Ou, como que eu vou... Existe uma pergunta que não cala. Se todo mundo pensar nisso, qual é a pergunta? Minha pergunta era, como que eu acabei com a minha vida? Acabei? Como que eu acabei com a minha vida? Essa era a minha pergunta que não tinha resposta. Porque eu estava com depressão, suicida, morando dentro do meu escritório, com os meus filhos. Meu trabalho já não dava mais dinheiro. Isso significa que sim, passei por extrema necessidade. Muitas vezes, para não faltar para os meus filhos, eu fui dormir com fome, né? Lembro de uma vez que meu filho perguntou assim, mamãe, você já comeu? Aí eu falei, já, mas eu não tinha comido. Mas se eu comesse, faltaria para eles, né? Então, imagina a situação ali. Então, ali naquele momento... eu comecei, cara, como que eu fiz isso? Mas por que a pergunta era, como que eu acabei com a minha vida? Porque com 16 anos de idade eu li o livro. Eu sabia como o universo funcionava. Eu sabia como a nossa mente funcionava. Então, se eu estava naquela realidade, existia algo em mim, na forma com que eu pensava, que eu falava, que eu agia, que eu sentia, que gerou. Entendeu? O livro era o link. Mas eu acredito no que está aqui. Que seja a Bíblia, bateis e vos será aberto, o poder do pensamento, do perdão, mas você não consegue raciocinar, né? Então eu passo a buscar a resposta. Só que eu não tinha dinheiro, né? Eu lembro que o meu diagnóstico de depressão suicida, eu conto pra todo mundo no livro também. Eu só fui medicada no 1º mês, porque a psiquiatra me deu a amostra grátis do remédio. No mês seguinte, quando eu fui comprar remédio, eu não tinha. Eu tinha que escolher. Ou eu compro um remédio para depressão que eu tenho, ou eu dou comida para os meus filhos. Entendeu? Então eu nunca fui medicada. Imagina que eu tinha depressão suicida e que eu tive que passar por toda essa situação sem medicamento. Ao mesmo tempo com 3 crianças e 2 enlouquecedor, né? Que brigavam e que choravam e eu ali sozinha dentro do meu escritório. E o meu trabalho nessa época já não dava mais dinheiro. Então, essa é uma questão que eu quero que você reflita também.
Porque você foi encontrando oportunidades no trabalho, abrindo frentes. Mas acabou tudo. Pois é. E aí você separou e ao mesmo tempo quebrou. Quebrou, por quê? Mas aí tem uma explicação pra isso. Com todo mundo vai acontecer isso. A tua desestrutura emocional. Em que pilar eu me agarro? Nenhum! Entendeu? Eu não tinha nenhum pilar para me agarrar. Não tem como você não quebrar. Quem quebrou primeiro? A relação pessoal ou a empresa? A minha empresa. Então, a minha empresa faz com que eu já comece a me preocupar com dinheiro, com escassez. Então, automaticamente, o relacionamento me levava para um sentimento de insegurança, de medo, de ciúmes. Tá tudo interligado. Hoje é o que eu ensino, tudo interligado. Então, aí eu vou pensar, não tenho família na cidade, não tenho ajuda de ninguém. Tá bom, mas eu tenho pilar fé. Eu não tenho mais fé. Por quê, Joel? Como que Deus pode ter feito isso com alguém tão boa quanto eu? Conhece essa história, gente? Não é isso que a gente pensa? Eu sou boa? Eu sou honesta? Eu sou correta? Eu faço tudo certinho? Eu não prejudico ninguém? Como que Deus permitiu isso comigo? Então eu virei ateia. Não acredito mais em Deus. Durante 1 ano e meio, eu não acreditava mais em Deus. Então em que pilar que eu me agarro para subir daqui? Nenhum. Então qual é a solução? É a morte. Como gestora, por que você quebrou? Porque você falou que quebrou primeiro no trabalho, depois no relacionamento. O que aconteceu? Onde você errou? Paixão. Paixão, ou seja, amor. Eu deixei de amar aquilo que eu fazia. Mas se eu fosse uma boa empreendedora... Okay. Eu teria ido para outros negócios que pudessem me dar aquela ocitocina, serotonina, adrenalina, aquele sentimento de bem-estar, de prazer, que eu tô fazendo aquilo que eu amo. Tá bom. Mas eu não tinha essa. Quantos aninhos eu tinha? Né? Claro que isso não é justificativa. Mas eu não amava mais o que eu fazia. E ao mesmo tempo que eu não amava mais o que eu fazia, eu não me sentia capaz de fazer outra coisa. Bingo. Eu não fui buscar o curso, o mentor, o treinador, que hoje o que a gente faz. Uma pessoa que hoje nos procura, que vai consumir nosso conteúdo, que vai nos contratar, ela não vai falir, ela não vai chegar nesse lugar. Nunca. Nunca, ela não precisa. Porque nós fizemos esse caminho para mostrar para ela, você tá aqui, então você vai ter que fazer isso aqui. Eu fiquei aguardando o universo me trazer algo. Uma coincidência. Não existe isso. É aonde eu quero chegar. É quem eu quero ser. Ou seja, qual é a meta que eu tenho. O que eu quero. E isso vai movimentar a engrenagem do universo. Então, eu ali não sabia, não conseguia encontrar dentro de mim uma alternativa do que eu pudesse realmente fazer. Só que ao mesmo tempo que eu tô aqui finalizando essa questão profissional, eu estou iniciando um relacionamento insistindo realmente nisso que não ia. Então isso aqui me desestrutura e aqui eu não tenho base nenhuma. Colapso. Colapso total. Tanto que eu chego realmente nessa situação, né? Então é isso. Então ali eu passo a estudar. Só que daí tem um link. O meu filho, ele adoece. Ele passa 1 ano dentro do hospital. Porque o que é pior, piora. O que está ruim fica pior ainda. E por quê? Vamos explicar cientificamente isso. Qual a frequência que eu vibrava 24 horas por dia? Medo, angústia, escassez, pânico, mágoa, ódio, vingança. Claro que eu vou sentir vingança, ódio, raiva. Fui abandonada grávida. Eram as minhas... Né? Eu aqui criando os meus atores, os meus culpados. Alguém era culpado por aquilo que eu tava vivendo. Lógico, né? Então, quando você entra neste lugar, algo bom pode acontecer na tua vida? Nunca. Não existe. Não existe, só vai piorar. Só vai piorar por quê? O que eu estou vibrando? Mágoa, ódio. O que volta pra mim? Mágoa, ódio. Vão voltar situações, eventos, atos, acontecimentos que me façam sentir mais o que eu estou vibrando, sentindo. Ódio, mágoa, ressentimento. Então nada de bom pode acontecer. A não ser que eu comece a mudar a minha mentalidade, mudar a minha energia, mudar os meus pensamentos, as palavras que eu estou falando, as imagens que eu estou criando. Então, só para fazer um link. Então, para piorar mais ainda, minha empresa já não faturava, já não tinha mais dinheiro sequer para pagar o aluguel da sala, e eu morava dentro do escritório, era a única coisa que eu tinha. Meu filho adoece.
e passa 1 ano dentro de um hospital entre idas e vindas. Novinho. O de 13 anos. De 13. Isso, que na época ele tinha 3 meses, 90 dias, quando eu engravidei da Laura. Se eu estou há 1 ano dentro de um hospital com meu filho, onde estão meus outros filhos? Se eu não tenho ninguém para me ajudar? Em volta. Com alguém que pudesse me ajudar. E eu lembro que às vezes eu falava assim, pai... eu tô indo pra UTI agora com o Arthur. Você pode buscar a Laura pra mim? Que a Laura era menorzinha do que ele. E eu tinha que estar na UTI em seguida, porque ele tinha as plaquetas baixas, né? Tu imagina que eu precisava procurar alguém, qualquer pessoa, né? Às vezes era um funcionário meu. E eu morava dentro do escritório, e os meus funcionários, de uma certa forma, até me ajudavam, né? Sei lá, eu tinha que correr pra um exame, e aí a Laurinha ia ficar aqui. Você aqui trabalhando, a Laurinha aqui do ladinho com você. Pra eu poder ir até ali, porque não tinha ajuda, uma cidade que não tem ajuda de ninguém. Aí eu lembro das vezes pedir pra alguém buscar a Laura, porque eu tinha que ir pro hospital com o Arthur. Mas aí, olha que interessante. Quando eu engravidei do Arthur, o Arthur foi rejeitado. Por mim. Eu não queria aquela gravidez. Eu não queria aquilo dentro de um relacionamento que já estava terminado. Só que eu não tinha consciência. Lembra quem eu era? Mágoa, ressentimento, conflito, a vítima. Eu era vítima. Vítimas não cocriam sonhos. A vítima vai culpar alguém. Então, se meu filho está no hospital, de quem é a culpa? Minha. Totalmente minha. Meu filho está doente por minha culpa, meu filho está no hospital por minha culpa, tudo é minha culpa. Meu Deus do céu, o que eu fiz com a minha vida? Fez sentido? Se eu rejeitei o meu filho, quando eu engravidei dele, e agora ele está doente, quem é culpada? Sou eu. Então eu carregava aquela culpa por o Arthur, ainda por cima, estar doente, né? Então, nesse meio do caminho das hospitalizações, eu sempre fui positiva, igual o livro ensinava. Só que quanto mais positiva eu era, Joel, mais as coisas pioravam. E as pessoas vão dizer, mas como assim? Tem que ter pensamento positivo. Mas eu vou explicar cientificamente também. Olha que interessante, que bingo que as pessoas vão fazer. Eu vou repetir. O livro me ensinou a ser positiva. O mundo te ensina a ser positivo. Peraí que eu vou chegar na resposta. Não saiam do podcast agora. Todos os livros que eu havia lido, os caminhos que eu busquei, e aquilo que eu ensinava lá naquela mesa como headhunter, ensinando as pessoas a conseguirem emprego, era para ter pensamento positivo. Mas por que quanto mais positivo eu fosse, mais piorava? Faturamento, meu filho, eu, tudo. Minha vida piorava cada vez mais para chegar nesse colapso, esse caos. E aí eu passo a estudar ciência. 24 horas, 48 horas, no YouTube, na internet, porque eu não tinha dinheiro nem para comer. Neurociência, espiritualidade, a Bíblia, as leis do universo, até que eu chego em frequência vibracional. Depois eu explico, só quero fazer esse download. Ali eu entendo uma coisa. Eu acordava de manhã, olha que as pessoas vão se identificar e vão fazer o bingo da vida. Lembra? Eu era positiva e tudo piorava. Eu acordava de manhã e eu precisava fazer o que o livro me ensinou, o que o mundo ensina. Eu sou grata, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou amor, eu sou amada, eu sou uma ótima mãe. Tudo que os livros ensinavam. Vamos lá, vamos supor que eu fiquei nessa convicção, nesse pensamento positivo, usando toda a minha energia durante 10 minutos, 15. Talvez meia hora orando de joelhos, sendo positiva, criando a vida dos meus sonhos, tá? E o restante das 23 horas e 45 minutos do dia? Aonde eu estava? Bingo. 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 Tá o segredo da vida. 23 horas e 45 minutos do dia eu estava na vingança. Eu estava na angústia. Eu estava no desespero. Desespero porque eu tinha que pagar aluguel, desespero porque eu tinha que dar comida para os meus filhos, desespero porque meu filho poderia morrer, desespero porque eu era a pior pessoa do mundo. Fez sentido? Sim. E não era apenas pensar, era o sentir, era o meu semblante. Eu lembro dessa posição. Quem lembra? Essa posição é o quê? É a depressão, é a angústia, a ansiedade, é a morte, né? A pessoa que fica ali durante horas e horas e horas. Então, como que 15 minutos poderia mudar a minha realidade se durante 23 horas e 45 minutos do tempo restante do dia eu estou odiando as pessoas, os meus atores? Eu era vítima, lembra? Eu sou vítima. Alguém fez isso comigo, você é culpado. Você fez isso, né? Eu tô aqui sozinha, Deus também, porque me deixou
Olha só a consciência. E as pessoas lá fora são assim, né? Então, ali foi o grande bingo da vida. Caramba! Então eu passo a desvendar como o universo funciona, né? E aí, nesse meio tempo, então, das hospitalizações, eu entendo, porque eu chego no estudo de frequência, e eu sou pioneira no estudo da frequência vibracional no Brasil, tanto que quando eu chego, Joel, eu consigo ler o primeiro artigo de frequência vibracional através da tradução da página, né? Isso há 8 anos atrás, traduzi a página, li o artigo, e olha que interessante, como é que eu estudei frequência? Por não ter idioma, não ser fluente e não ter nenhuma referência desses estudos no Brasil. Eu demorava meses. Como? Olha que incrível. Encontrei um artigo, encontrei um material. Google Tradutor. Quantos caracteres cabem? Esse trechinho. Pega o trechinho, Ctrl+C, Ctrl+V, traduzir, dá um Ctrl+C de novo, joga pro Word. Aí eu ia criando um e-book, um livro de 100, 200 páginas para poder estudar. E assim eu consegui virar minha mente muito rápido, entendendo como o universo funcionava, reprogramação mental. Tudo aquilo que eu já ensinava, eu já tinha várias formações também como terapeuta, mas por isso que eu digo, meu próprio conhecimento me traiu. Quando eu entendi como o universo funcionava, como que eu havia mudado a minha realidade, que daí eu dou um grande salto, né? Aí sim que eu entendi, Joel, que aquilo que eu aprendi, eu precisava ensinar às pessoas. Até então, tudo que eu aprendia, tudo aquilo que eu estudei, era só pra mim. E jamais imaginei que eu teria que ensinar aquilo ou falar para as pessoas o que eu havia aprendido, como que a mente funciona, como que nós funcionamos, como que o universo funciona. E aí tem um detalhe. O conhecimento que você tem, você pode utilizar só para você? Vamos fazer uma analogia? Você, Joel, tá? Descobriu a alta performance, descobriu isso aqui, isso mudou tua vida, te levou realmente para um salto que fez com que você faturasse e ganhasse milhões. Caramba, com uma mentalidade que ninguém tem lá fora. E hoje faz com que você ande de Porsche. Só para dar um exemplo, vamos usar a Porsche, tá? Você tem a autorização para utilizar esse conhecimento só para você? Não. Você não tem. Você tem um conhecimento incrível que fez com que você tenha uma mansão, com que você ande de Porsche, com que você ande de Land Rover, que ande de Ferrari, tá? Com conhecimento que você descobriu, aprendeu, estudou. Esse conhecimento todo que você aprendeu é para gerar toda a prosperidade que você quiser. Então você pode andar de Porsche, você pode ter um helicóptero, você pode ter aquilo que você quiser. Mas você precisa servir e ajudar o outro a também conquistar a Porsche dele. Entendeu? Olha que incrível, esse é o segredo da prosperidade. Se você não fizer isso, você vai perder a Porsche, você vai perder a Land Rover, porque fica no ego. O conhecimento todo ficou só pra você. Nós não temos essa autorização, né? Modo de falar. Então, aquilo que veio pra você, que te gerou toda essa prosperidade, uma mentalidade diferente, uma consciência diferente, uma fé diferente, nós aqui com os especialistas, né? Estamos aqui. Como que geramos? Como que você gera a tua riqueza? Ajudando as outras pessoas a ficarem ricas. Então, então eu entendi, cara, eu descobri isso aqui. Ninguém conhece isso aqui. Eu descobri algo que ninguém tem conhecimento. Era pra eu andar de Porsche? Com um blazer da... Não! Também é pra eu fazer aquilo que eu quiser. É pra eu ter aquilo que eu quiser. Mas se eu quiser continuar tendo, eu preciso ajudar a outra pessoa que está onde eu estava, como que ela sai de lá. Ajudar a outra pessoa a conquistar aquilo que ela quer. Então aí eu passo, sim, a ajudar o outro. Hoje é pelo outro. Hoje é pra querer com que a pessoa... Faz sentido? Mas depois da compreensão. Da compreensão, agora, da consciência. Você falou uma coisa... Eu quero voltar numa coisa. Você conseguiu a resposta da pergunta? Por que eu acabei com a minha vida? Qual que é? A resposta dos 10 minutos. O que é isso? Como que eu acabei com a minha vida? Porque a minha frequência vibracional era de desespero. Era de culpa. Era de escassez, era de miséria. Miséria cria miséria. Lembra que eu falei? 10 minutinhos eu sou positiva. Durante 10 minutos do dia eu tô fazendo gratidão. Eu sou incrível, eu sou rica, visualizando minha Ferrari. Porque é isso que eu quero. Que é o que a pessoa tá fazendo. E as 23 horas e 50 minutos restantes do dia, o que você fez? Ela tá desesperada. Ela tá angustiada. E essa era eu.
Eu tava desesperada, eu tava na vingança, no ódio, na raiva, na falta de perdão, tudo que está lá de qualquer forma na Bíblia. Entendi. Vamos lá, né? Então, como que eu havia acabado, se eu sou tão positiva, tava ali. Eu não era o falso positivo. É o positivo tóxico, que ele acha que ele é grato, que ele acha que ele é positivo. Vamos fazer um exercício? Se você realmente é positivo, a tua vida é incrível. Então você que está nos assistindo, nos ouvindo, você tem uma vida que não é aquilo que você gostaria, você não é positivo. Pode encarar a realidade porque você não é. Você é a Elaine, a tóxica, a falsa, que tem uma outra coisa. A pessoa assim, ai, como eu sou grata. Se você é verdadeiramente grato, você é rico. Puta que pariu. O que é riqueza? Vamos falar. Riqueza é abundância. O que é abundância? Quando eu falo aqui você é rico, eu tô dizendo você... Aí eu vou chegar na tua resposta. Você é feliz, você é alegre, você tem sentimento de paz, de harmonia e equilíbrio. O que é riqueza? É um estado de consciência de abundância. Olha que lindo, Joel. Qualquer pessoa na face da terra, qualquer uma, ela tem o direito e ela nasceu... Olha o que eu vou falar. Qualquer pessoa, você que está me assistindo, me ouvindo, você... tem o direito de ser rico? Tem. Uhum. Não importa onde você está, que berço que você nasceu, como que você foi criado, se teve mãe, se não teve, se foi adotado, doado, não interessa. Por quê? Porque qual que é a frequência vibracional da riqueza? É a abundância. Vamos mais longe. A abundância não vem do ter. A abundância vem do ser. Então a riqueza vem de como eu me sinto e não daquilo que eu tenho. Puta que pariu. Eu fico imaginando que, para quem não conhece o seu trabalho, você tem... Deixa eu melhorar. Para quem não conhece o seu trabalho, qual é a maior dificuldade que você tem de convencimento? Porque num país como o nosso... Crença, que a pessoa tem crença. Exato. Num país como o nosso, você fala, pô, riqueza é abundância. Mas pensa na Elaine ouvindo isso... Pô, eu moro aqui no escritório, não tenho dinheiro para pagar... as minhas contas, meu filho pergunta, mamãe comeu? Comi, mas não comi. E aí vem uma Elaine e fala, ô Elaine do passado, eu sou a Elaine do futuro. Riqueza é abundância. Você fala, não, riqueza não é abundância, não pode ser abundância, porque cadê meu dinheiro? Como que você constrói essa ponte? Como é que você convence? Ótimo. Porque tem muita gente assim. Lógico, e as próprias pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, elas começam a expandir a mente. É o que a gente faz. O que nós fazemos quando o seguidor chega? Aumentar o nível de consciência dele. Okay. Então as pessoas já estão aumentando o nível de consciência. Mas vamos lá, o que é abundância? Abundância é maior que gratidão. Aí você vai entender por quê. Abundância é maior que gratidão. Mas para eu fazer a pessoa entender o que é abundância, eu vou dar um outro exemplo. Olha que lindo, Joel. Abundância é maior que gratidão, tá? Qual é a frequência vibracional contrária da gratidão? Ingratidão. 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 Eu estou morando dentro do meu escritório. Não tenho o que comer. Eu estou sendo grata ou ingrata? Na situação que você está, você agradece? Ou você não vê motivos para agradecer? Mesmo em qualquer situação? Mesmo em qualquer situação. Mas vamos entender. É um estado de consciência. A pessoa está cheia de contas e de dívidas. Vamos pro meu exemplo, tá? Eu não tinha o que comer. Dívidas, contas, empréstimos, depressão suicida. Você Quando grata eu ao quê? não tinha conhecimento e consciência, eu estava na reclamação. Mas eu começo a aumentar um pouquinho, eu entendo que eu tenho que ser grata. Mas eu vou agradecer por eu não ter nada dentro da geladeira? Olha como é estado de nível de consciência que eu vou levar as pessoas. Aí eu aprendo que sim, eu tenho que agradecer. E sabe qual era? Então, se eu não estou agradecendo, eu estou sendo ingrato. Bingo. E aí, Joel, eu abro a minha geladeira. Quando eu aprendo que eu tenho que ser grato, como as pessoas nesse podcast estão aprendendo e vão entender que vão mudar de frequência, e não tem nada lá dentro. E eu entendi que eu tinha que ser grata. No começo não fazia sentido, mas eu elevo um pouco mais o meu nível de consciência. Eu abro a geladeira. Eu vejo dentro dela lotada de comida. Visualizo isso e passo a ser grata. Eu fecho ela e passo a ser grata. Aqui é um ponto. Mas tem uma coisa mais interessante.
o motivo pelo qual eu me sentia verdadeiramente grata, mesmo sem ter o que comer. Naquela noite, eu ia dormir abraçada com um filho em cada braço. Eu tinha uma coberta para me cobrir. Eu tinha um teto. Eu tinha uma casa naquele momento. Eu precisava ser grata. E se eu não fosse grata, eu estaria sendo ingrata. Bingo! Eu começo a entender. Ok, eu não tenho o que comer, mas meus filhos estão aqui. Eu vou colocar um no braço, eu vou colocar o outro no braço. Sabe o que a gente fazia? A gente assistia vídeos engraçados. A gente assistia vídeos de mansões. Mansões, Joel. Carros de luxo. Porque eu fui entendendo que eu tinha que olhar pra essa realidade, não pra aquela que eu tava vendo. Eu tô vendo a geladeira vazia, mas pra onde eu tô indo? Pra riqueza. Então eu vou visualizar essa geladeira cheia. Hoje a minha geladeira, ela é lotada. Sempre lotada, jamais fica vazia. Quando você abre assim, tipo, eu conto pros meus seguidores. Então, viu? Agora vamos responder o que é riqueza? Isso é riqueza. Faz sentido? Eu preciso sentir dentro de mim que eu vou dormir abraçada com eles, eu tenho um cobertor, eu tenho um teto, eu estou com eles. Meu Deus, como eu me sinto abundante, eu estou transbordando, é o transbordo. Bingo! O que é abundância? É o transbordo. E quando eu conseguir acessar essa abundância dentro de mim, eu estou vibrando abundância. É eu tomar esse único copo de café durante o dia, mas é mais do que ser grata por ele. É o transbordo. Fez sentido? O transbordo é abundância. É um lapso de consciência, de estado de consciência, quando a pessoa consegue alcançar e se sentir abundante por tudo. Ela se sentir abundante e grata por ter uma pia com louça suja para lavar. Com lençol sujo para lavar, ela tem um lençol. E eu vou olhar o contraste das leis do universo e tem um mendigo na rua. E tem alguém que não vai dormir abraçado com os filhos, porque por alguma razão os filhos estão longe, ela perdeu os filhos, ela tá doente, não sei, eu tô saudável. Eu tô aqui, mas os meus filhos estão aqui. Fez sentido como eu começo a buscar razões e motivos na situação em que eu me encontro, aonde eu estou para ser grata, e em algum nível dentro de mim sentir que eu transbordo e me sinto abundante de algo que o dinheiro não é capaz de comprar? Olha que interessante. Nós temos milhões. Eu vou te dizer, Joel, eu quero comprar o teu olho direito por 100 milhões. Você me vende? Não. Isso é abundância, fez sentido. Quero comprar os teus 2 olhos por 100 milhões. Olha como é lindo para quem tá nos ouvindo, nos assistindo. Você enxerga? Então olha pro olhinho. Vai lá, Joel. Olha pro rostinho dos teus filhos agora, cada um deles. Olha pra tua esposa. Olha pra tua casa. Olha pros teus pais. Agora sente gratidão por você poder enxergar. Se você não enxergasse, você parou pra pensar que você não conheceria o rosto dos teus filhos? É muito forte. Você parou pra pensar que você jamais teria visto o rostinho de cada um dos seus filhos? E o quanto você é grato por enxergar a vida, por enxergar o rostinho deles, por reconhecer os olhos dos teus pais, independente do que aconteceu, ver os olhos dos teus pais, ver o rosto dos seus pais. Quando eu olho pro rostinho da Laura e pro rostinho do Arthur e da Júlia, e eu sei que eu tenho olhos pra ver, e tem pessoas que não enxergam e nunca viram. Há 15 dias atrás eu ajudei uma senhora a atravessar a rua cega, e ela estava presa numa coleirinha com o filho de uns 7 aninhos. Ele aqui com uma pulseirinha grudada. Não, ele no corpinho, grudado na pulseirinha dela. Ela cega, filhinho dela. Eu falei, posso ajudar vocês? E aí ela quis, né? Ela me falou que sim, com a cabeça e tal. E eu fui de mão dadinha com ele e tal, ajudando ele a levar a mamãe. E aí quando eu deixei eles na esquina, meu Deus, que eu pensei, ela não conhece o rostinho do filho dela. Ela não conhece o rostinho do filho dela. Olha como temos motivos para ser gratos. A vida é incrível. Eu tenho 2 braços, eu posso fazer acontecer. Eu tenho pernas, tudo bem, eu tô passando por essa situação, mas eu posso mudá-la. Eu posso transmutá-la, eu posso transformar. Então, ou eu sou grato ou ingrato. O quanto eu estou sendo ingrato nesse momento na minha vida fez sentido? Então, é a essência da gratidão de ter uma pia com louça suja para lavar, de que eu não tenho comida, mas eu vou dormir com os meus filhos, eu vou buscar um recurso para isso que me faça sentir grata. Tudo bem, eu estou saudável, eu tenho braço, eu tenho olhos, e eu vou buscar algo que eu possa me sentir o transbordo, a abundância. Vamos lá.
miséria cria miséria. Elaine, qual é o caminho da felicidade? É ser feliz. Se eu for feliz todos os dias, eu encontro a felicidade. Felicidade cria felicidade. Aquilo que eu vibro é somente aquilo que retorna. E se eu for abundante? O que volta? Mais abundância. Então você acredita que o ponto de partida é a abundância? Para chegar na abundância tem um estado de consciência de perdão, de gratidão, de aceitação, de amor próprio. Mas é lá que nós vamos ir. É lá que estamos indo. Consciente ou inconsciente. Quem conhece Elaine ou não, porque essa é a essência da vida. Você tá falando da escala de Hawkins também aí? Também. Mas aqui eu utilizo... Vamos lá. Todas as religiões do mundo. Não interessa qual a religião que a pessoa tem. Tá bom. Onde todas vão se encontrar. Olha que lindo. Não interessa qual é a tua religião. Eu não falo de religião. Eu falo de espiritualidade, eu sou uma cientista, né? Mas onde a ciência e a religião vão se encontrar? Em 5 pilares. Primeiro, perdão. O que todas as religiões vão ensinar? Perdão. E a ciência? Perdão. Por quê? Porque se eu odeio você, ódio cria ódio. Então eu preciso te perdoar, não porque você merece. Eu mereço. Uau! Eu mereço estar livre disso, porque não é o que me aconteceu, é o que eu faço com aquilo que me aconteceu. A Oprah, cara, olha a história dela. Se torna uma das mulheres mais ricas do planeta, do mundo. Ela não teve pais, foi criada em orfanato, foi estuprada. E olha quem ela se torna. Não é o que aconteceu com ela que determinou o destino e a vida dela, é o que ela fez com isso, né? Tudo vai te levar pro perdão. Tudo, tá? Tudo vai te levar para a aceitação. Olha que interessante. Você só pode mudar o que você aceita. Por quê, Joel? Qual é a frequência contrária da aceitação? Resistência. O que você resiste, persiste na tua vida. Eu estou resistindo a esse cenário. Eu estou resistindo a essa situação. Então vai persistir, vai continuar ali. Eu estou criando isso. Isso eu só posso mudar o que eu aceito. E se eu aceito, essa aqui é a minha vida, eu acabei com ela é minha, eu sou 100% responsável por ela, eu vou ter que mudar isso. Então eu aceitei, agora eu começo a mudar. Então tudo vai te levar para a consciência da aceitação. Perdão, aceitação. Amor. É amar alguém? É você amar a Lala? Não, é muito acima disso. É você servir, é você amar, é você se amar. É amor próprio. Qual é o caminho da conexão com a fonte, a conexão com Deus? É amor próprio. Por quê? Porque Deus é amor. Como é que eu chego em Deus? Através do amor. Se eu não me amo, como que eu posso, do que eu sou feito? O amor próprio. Eu me amo. Amai-vos uns aos outros como a você também. O que adianta eu amei todo mundo? Cheguei nessa vida, impactei milhões de pessoas, mas eu não me amei. Vamos fazer uma brincadeirinha? Você vai... Analogia, tá? Brincadeira, porque a gente não vai entrar em religião, mas vamos supor, eu vou fazer uma brincadeira. Vamos imaginar que você viveu a vida e você morreu. É uma metáfora. E aí, você partiu dessa vida. E você chegou lá no céu. Metáfora, não leva pra tua religião, porque a gente tá aqui respeitando todo mundo. Chegou no céu. Qual é a única pergunta que vão fazer pro ser humano? Metáfora. Vamos de novo. Você viveu tua vida e vamos imaginar que você pensou, cara, eu fui foda. Eu transformei milhares de pessoas. Eu fiz isso. Eu fiz... Só existe uma pergunta que vai ser feita pra você. E a pergunta é... A pergunta é... Você se amou? Puta que pariu. Quem é o Criador? Quem é Deus? É amor. Como que eu acesso esse amor? Através do amor próprio. Porque onde ele está? Ele está em mim. O espírito, a centelha divina, a alma, a consciência, conforme aquilo que você aprendeu, não importa. A Santíssima Trindade. O que é a energia que a física quântica fala? É o espírito que a Bíblia fala. É a mesma coisa. Apenas mudando de nome. É a consciência, o espírito. Então, amor não é apenas o amar. Porque a nossa evolução humana, eu posso passar por... Ai, essa aqui vai doer. Eu posso passar por essa vida sem querer ter um relacionamento? Não. Isso impacta. O não é só para impactar, porque na verdade você tem livre-arbítrio, faz o que você quiser. Mas... Aonde está o nosso processo evolutivo nessa vida? O nosso crescimento, a evolução, através das relações. Uau! É através das relações que eu evoluo. Quando eu sinto as emoções humanas, raiva, ódio, ciúmes, vingança,
luto, viu? É o relacionamento com essa pessoa aqui que deu tudo errado, mas que me fez crescer. Verdade? Não é o seu relacionamento de homem e mulher. Não é o amor de homem e mulher. É de sócio. Faz sentido? É de pai e mãe. É de amigos. É de funcionário. É de... Cara, faz total sentido. Então, são as relações que faz com que a gente evolua. Então, o perdão, o amor e o outro. Alegria. Vamos pra gente fazer bem rápido o que é a alegria. Todas as religiões vão te levar para esse estado de alegria, que é o que você precisa sentir. A alegria é a frequência do dinheiro. Aí vamos para uma analogia primeiro. Se meu aluno Joel chegar para mim e falar o seguinte: Elaine, olha só que resposta. Eu fiz tudo que você ensinou. Acontece isso com você? Eu tenho uma resposta. Meu aluno chegou e ele falou assim, ó: Elaine, eu fiz tudo o que você ensinou. Tudo. Tudo. Eu fiz o que você ensinou, eu li o teu livro, fiz o treinamento, comprovei a mentoria, mas eu não consegui mudar minha vida. Eu tenho uma resposta para isso. E a resposta é científica. A resposta simplesmente é o seguinte: olha que incrível. De novo. Você se divertiu no meio do caminho? Puta que pariu. Por quê? Porque a diversão cria a alegria. Você se divertiu no meio do caminho? Então volta pro final da fila e faz tudo de novo. Porque você vai ter que se motivar, você vai sentir a diversão. Eu vou fazer isso aqui com alegria, eu amo isso. Pessoas que ganham muito dinheiro, em que frequência que elas estão? Alegria. Alegria cria dinheiro, alegria cria abundância, alegria muda a tua realidade. E você vai mudando através da gratidão, do que a gente foi falando, pra sentir essa alegria. Mas por quê? E se eu ficar o tempo, fiz todas as técnicas. Vamos falar, não vamos falar de técnica, vamos falar de religião? Vamos lá que eu tô lá orando, tá? Eu tô orando assim, ó, pelo amor de Deus, Deus me ajuda. Que frequência que eu estou emitindo? Desespero. Essa oração vai funcionar? Não vai. Fez sentido? Eu estou orando com desespero, com falta, com pressão, preocupada, angustiada. Eu preciso. Se você precisa, você não tem. Tá cocriando mais aquilo que você não tem. Ponto final. Se você precisa, você não tem. Gostei dessa. Né? Ou eu tenho, eu sou. Se precisa, não tem. Então tá cocriando mais aquilo que você não tem. Então tá ali. Você lembrou de se divertir no meio do caminho? E se a gente falar de frequência vibracional, a alegria vibra acima do amor, lá na tabela de consciência das emoções humanas. A alegria é a frequência da cura. Uma pessoa que precisa se curar de uma doença, aonde ela tem que vibrar? Alegria. É por isso que as pessoas que se curaram de doenças como câncer, os relatos que você vai ver comprovados no mundo todo, ela precisou vibrar na alegria. São aquelas pessoas que vão assistir, que a gente já viu, né? Um vídeo de coisas engraçadas. Ela dedicou toda a cura dela a pensar positivamente, a se divertir. E às vezes se divertir e vibrar na alegria é ver o netinho sorrindo e dizer, cara, eu não vou partir daqui, eu quero ver meu neto crescer. E ela começa a se empolgar com o cachorrinho, com isso aqui, ela vai conseguir vibrar as células dela na frequência da cura, que é a frequência também do dinheiro. Então, beleza, perdão, falamos de amor, falamos de aceitação, falamos de alegria. E qual que é o último? É a harmonia. Uau, olha a harmonia. O que é a harmonia, gente? O que é harmonia? Olha que lindo. Eu vou explicar o que é harmonia desenhando, tá? Boa. Eu e o Joel vamos plantar uma árvore. E eu vou dizer para a minha árvore, cresce! Pelo amor de Deus, cresce! 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 Eu preciso fazer isso? Não. Ela vai crescer independente de qualquer coisa. De chuva ou de sol. Por quê? Porque a natureza segue a frequência da harmonia. É um fluxo da vida. E o que é a frequência vibracional do universo? A harmonia. A harmonia. Todo o universo vibra na frequência da harmonia. A natureza, a plantinha, e aqui opa, fez sentido, beleza. Então aonde eu vou precisar vibrar e levar o meu estado de consciência humana? Para harmonia. Vamos entender a harmonia? Eu e você, Joel. Vamos imaginar que um hater nos detone. Eu vou ficar angustiada, preocupada, ferida, magoada. Em algum momento da minha vida eu me senti assim, tá? Então significa que a crítica me destrói. Puta que pariu. Ao mesmo tempo, meu outro seguidor está dizendo, Elaine, você é incrível, você mudou minha vida. E eu tô dizendo, uau! E significa que o elogio me vangloria. Uau! Isso é equilíbrio? Isso é harmonia? Não. Harmonia significa, né? A harmonia significa quando ganhar e perder for a mesma coisa.
É um estado de consciência, daí eu vou explicar. Eu tinha uma meta de fazer 1 milhão num lançamento, tá? Não alcancei. Porém, eu fui destruída por esse não resultado. Alcancei. Uhul! É harmonia? Não é. Agora vamos entender o seguinte, quando ganhar e perder tiver a mesma medida, quando dar e receber for a mesma medida, quando ser elogiado ou criticado tem a mesma medida. Fez sentido? A crítica não me destrói. O elogio não me... Constrói. Viu? Eu continuo sendo quem eu sou, em estado harmônico. E a pessoa começa a dizer, caramba, entendi. Porque quando a conta chegou, eu vou entrar no estado, tá tudo bem, eu vou conseguir, eu vou fazer... Ou a conta me destrói e o dinheiro... Eu preciso entrar nesse estado, né? E olha que como é realmente incrível, porque a natureza vai funcionar nessa engrenagem, o universo vai funcionar. Então, pra onde é a minha consciência? Minha consciência é entrar em estado de equilíbrio. O equilíbrio é a harmonia que vai me levar para os próximos níveis e o crescimento da minha frequência e a materialização daquilo que eu quero. Então, o exemplo ele é muito legal, é quando ganhar e perder. Mas agora vamos pensar, porque as pessoas vão ficar com essa dúvida, eu já quero esclarecer. Então significa que se eu não conseguir aquilo que eu quero, eu vou dizer que tá tudo bem? Eu não sei, mas eu vou dizer como funcionaria comigo. Eu tinha uma meta de 1 milhão, eu fiz tudo. É a metáfora. Eu fiz tudo pra conseguir. E não deu certo. Eu vou dizer, yes, tá tudo bem, Elaine. Tá tudo bem, você deu o teu melhor. Mas aqui tá a chave. Como que eu vou acordar no dia seguinte? Buscando aquela meta. Obcecada por aquele resultado. Fez sentido? Mas eu não vou ao fundo do poço me criticar, me destruir, me encher de nome, acabar com a minha equipe porque eu não consegui aquilo que eu queria. Eu vou me apoiar, eu vou me acolher, eu me apoio, eu me acolho, eu me aprovo e eu vou aumentar o que? O meu merecimento. E aí tem um detalhe que eu gosto de falar. Cada um tem a vida que merece. Olha que lindo. Agora imagina nós ouvirmos isso. Caramba, que demais! Mas e alguém que está nos ouvindo e assistindo agora passando por necessidade? Talvez sem ter o que comer, ou não alcançou o resultado que queria, ou tá lá com um carro velho. Aí eu falei pra ela, olhando no olho dela, nesse momento falei, você tem a vida que merece. É forte, né? Ela vai dizer que não. Ela vai dizer, não, eu mereço. Só podemos ter, Joel, aquilo que merecemos. Olha que incrível. Só vai entrar na tua vida o que você se sente merecedor de ter. Puta que pariu. É o que sente é o que você se sente. Merecedor. A pessoa que está vivendo uma situação nesse momento ruim é a vida que ela merece. Porque é aquilo que ela se sente merecedora de ter. Eu duvido, como cientista, como treinadora mental, como reprogramadora vibracional, que em algum nível consciente ou inconsciente, ela não se sinta merecedora daquela vida que ela tem. Eu estava lá, vamos aumentar o nível de consciência, eu estava lá no hospital, com meu filho, madrugada dentro, tá? E me sentia merecedora de estar sofrendo. Inconscientemente, porque conscientemente eu queria o quê? Riqueza, ajuda, mas inconscientemente eu era culpada. Lembra? A culpa vibra no quê? Na autodestruição. O que é a autodestruição? Eu preciso destruir o relacionamento que eu tenho. Porque eu não me sinto merecedora. Eu preciso destruir o meu emprego, a minha sociedade, porque eu não me sinto merecedor. Eu vibro na culpa, no não merecimento. Fez sentido? Então, em algum nível dentro dela, ela se sente sim merecedora desse relacionamento fracassado, desse emprego ruim, ela se sente. Quando ela começa a aumentar o nível de consciência dela, aí ela começa a mudar. Então a resposta seria, quer mudar a tua vida? Você precisa aumentar teu nível de merecimento. Puta que pariu. Você me fez lembrar uma história, um acontecimento da minha vida, comentei até ontem com a Malu. Eu sou educador físico de formação, morava em Santos e em 2007 eu era um cara que trabalhava, ganhava hora-aula e eu lembro que eu entrei no meu quarto, né, que na verdade na época era o nosso quarto, meio do meu irmão. Meu irmão estava sentado num laptop, num computador, ele era designer lá da Baixada Santista e tal, ele estava fazendo, sei lá, um design, sei lá, um panfleto para alguma coisa. E eu passei por ele e eu falei assim, eu me sinto
merecedor de ter um salário de 80 mil reais por mês. 2007. Aí ele olhou pra mim. Louco. Tipo... Doido. Como, cara? Eu falei, não sei como, mas eu me vejo com 80 mil reais por mês fazendo o que eu faço hoje. E eu não sabia o como, mas eu me sentia merecedor. Então é uma observação que eu quero fazer, né? Do que você falou de merecimento, e quero voltar numa coisa que você falou que foi muito legal. Você falou assim, quando eu entendi como o universo funciona, as coisas mudaram. Quero te perguntar, como que o universo funciona? Através da frequência. Frequência vibracional. Isso vai entrar em todas as religiões, porque por isso que a pessoa conecta muito. Viu que eu dou um termo, por exemplo, da Bíblia e um da ciência, só para conectar as pessoas que estamos falando da mesma coisa, apenas com um nome diferente, né? Bom. E aí, o que é a frequência? Eu vou dar alguns exemplos, metáforas, para a pessoa entender qual que é o idioma do universo. Qual é? Vamos imaginar, porque a gente vai falar em metáforas que todo mundo vai entender. Vamos imaginar que o universo fale português. Aí eu quero pedir meu sonho. Eu vou dizer, eu quero 80 mil reais por mês. O universo sabe o que é 80 mil reais por mês? Não! Porque ele não fala português. Então você nunca teria criado 80 mil reais por mês. Você não estaria vivendo essa realidade através apenas daquilo que você falou. Comprei. Comprou? Comprei. Bingo! Comprei, essa eu comprei. Vibração! Imagina, eu tô no Japão. Agora eu sou americana. Eu vou dizer, eu quero 80 mil. Opa, mas aqui se fala inglês. Peraí que eu tenho que falar inglês com o universo. O universo não fala português. Então, qual é a frequência universal do universo? A frequência em todos os locais do mundo, independente do idioma. Porque idioma é por quê? Aí vamos entrar em DNA. DNA. Deus criou as palavras? Tcharam! Não. Quem inventou o vocabulário humano foram os seres humanos. Ok. Olha que demais. Então, qual é a frequência do universo? Qual é a linguagem, o idioma? São as vibrações. É a frequência. Entendeu? Então, e o que é a frequência? A frequência é a soma de quem eu sou. Então, para você gerar a frequência, que é a tua energia, você tem um pensamento, você tem a palavra dos 80 mil, mas você passou a sentir aquilo, a vibrar aquilo para ter gerado a frequência. Faz sentido? A frequência não vai existir sem a intenção, sem a meta, sem o sonho, sem o desejo. E se inicia com o pensamento. Mas o pensamento, vamos lá. Pensamento corresponde a 5% para conquistar aquilo que você quer. Uau! Olha que nível de consciência que vamos entrar. Vai lá, o Joel falou, eu falei isso, quando você falou, você criou um pensamento. Ok. Qual a chance disso acontecer? 5. Tá? 5. 95% é o quê? É o inconsciente. Vamos entender de uma outra forma. Vamos entrar em neurociência, tá? Esse 5% do consciente é o quê? Cérebro racional. Ok? Razão. Ok. Eu quero isso, é só a razão. 5%. 95% do inconsciente é o quê? Cérebro emocional. Então significa que 95% de tudo que acontece na minha vida está sendo gerado pelo meu cérebro emocional e vou ter que gerar emoção? Bingo, vai. Viu? Enquanto tá só na palavra e no pensamento é racional. E aí eu falei que não tem chance de acontecer. Mas espera que é uma pegadinha de novo. Não sai daqui, que eu vou explicar. Vamos falar de neurociência? O que é o pensamento? Cérebro, neocórtex. Neocórtex. O que é o inconsciente? Sistema límbico. Emoções. Meu cérebro emocional. Ok. Mudamos de estudo, ficou na mesma. Ah, vamos lá. Mente. Espírito, estamos na mesma. Fé, vai acontecer. Se eu ficar só orando, acredito só na Bíblia, vai acontecer? Vai! Tá utilizando os mesmos recursos através da fé, através da Santíssima Trindade, do Espírito. O Espírito lá, na Bíblia, é a energia que dá forma àquilo que você quer através de uma explicação científica, né? Mas vai se encontrar a consciência à base de tudo. Então, beleza. E o que é o nosso... E ainda, se a gente fosse falar de uma outra mente, o cérebro reptiliano, que é esse que é o danado, né? Mas beleza, só mudamos aqui. Só para eu completar, porque seria uma aula, 5% eu falei que não vai acontecer nada, porque é o pensamento. 95% é o inconsciente, que também é a mente subconsciente, para quem vem dessa linha de estudo.
É a mesma coisa. Quem vem da psicanálise, que é meu caso, que sou doutora em psicanálise, quem vem da psicologia vai chamar o subconsciente de inconsciente, porque sub e in é a mesma coisa. Quem vem da linha de Joseph Murphy, né, da linha de mente, de PNL, vai chamar de subconsciente. Mas na linha médica, é a mesma mente. Então, por isso que eu falo de inconsciente. Daí já conecta quem tá perdido. Mas eu conheço o subconsciente. Mesma mente. Só para fazer o download que as pessoas estão fazendo. 5% é pensamento, 95% é inconsciente. E aqui não é o estudo completo, porque se eu estivesse dando uma aula, eu vou falar sobre a mente cósmica, que é Deus, que é a fé, tá? Vou falar só das duas. Então, você falou sobre 80 mil. 80 mil, você tem capacidade de cocriar só pensando? Não. Aí eu vou falar uma outra formação minha. Eu sou formada com o Instituto HeartMath da Califórnia, que é o Instituto da Matemática do Coração, que é o primeiro centro de pesquisas no planeta que prova cientificamente o poder do coração. Que aí a gente tem Greg Braden, que traz os livros, Deepak Chopra, que é meu mestre, meu treinador também, que traz através da cura quântica esses estudos. E aonde eu quero chegar citando isso? Que o nosso cérebro, que é o 5% do consciente racional, sistema neocórtex, produz ondas apenas elétricas. Olha que bingo. Peraí, Elaine, então decifra isso, explica, desenha. Aquilo que eu penso é elétrico. Se é elétrico, nunca voltou para acontecer na minha vida. Fez sentido? Então, pera que eu vou completar o estudo. 95% é inconsciente. Metaforicamente falando, porque a gente sabe que não é esse percentual, né? Com certeza, nós, seres humanos, utilizamos muito mais do que 5% do consciente, porque esse dado está sendo usado há 500 anos. Mas só a nível de desenho, tá? Eu costumo dizer, vai ver que nós temos a mesma consciência que quem tá na Matrix lá fora. Claro que não, a gente utiliza uns 10, 20% da capacidade consciente. Mas ainda se usa esses dados a nível metafórico. 95% é inconsciente. Inconsciente é o quê? Emocional, sistema límbico, entendi, beleza. Emocional é o quê? Mente, cérebro é mente. Emocional é o quê? Coração. O coração produz o quê? Ondas magnéticas. Bingo! Caramba! Entendi todo! Então o cérebro envia eletricamente, o coração que é o ímã que traz. Então se não tiver o coração e a emoção, não acontece nada, não. Bingo! Aí entenderam por que a Elaine, 10 minutos ela estava lá, eu sou grata, era só elétrico, não voltava nada. O que voltava? Angústia, medo, ansiedade. Viu como nós vamos fazendo bingo? O nosso coração é 5.000 vezes mais potente elétrico e magneticamente do que o cérebro. Isso é ciência. Entendeu? Então, as pessoas que são mais racionais, elas têm um pouco mais de dificuldade, mas vai acontecer também, lógico. Mas as pessoas que sabem utilizar isso, a mente, o coração e o corpo. Eu nem vou entrar no corpo, que é o que produz... cérebro produz o quê? Energia cognitiva. Coração, energia emocional. E o nosso corpo, que eu nem vou entrar nessa parte, energia física. Aí, mas é só pensar e sentir? Não, é que eu não falei sobre a outra mente. Eu preciso agir. Como é que eu vou produzir combustível para você materializar os 80 mil? Agindo. Mas não adianta você agir se o coração não estiver certo e o pensamento não estiver alinhado. Vai estar em desarmonia. O Instituto HeartMath chama de incoerência harmônica. E quando você está alinhado, pensamento, sentimento e ação, energia cognitiva, emocional e física, você está em alinhamento vibracional. É isso que eu ensino. Okay. Agora, olha só que interessante. Mente consciente, mente inconsciente e o corpo é mente o quê? Cara, esse é o grande bingo da vida, que vai juntar todas as religiões e a ciência. Mente cósmica. Na religião é quem? É Jesus. É Deus, é Buda, é Alá, é o que você quiser chamar. Puta que pariu. Entendeu? Puta que pariu. Que demais! E aí, por que eu falei? Pra completar o estudo, porque eu vou ser massacrada aqui falando que o pensamento não funciona. 5% não funciona. Espera, não sai daí, pelo amor de Deus, que você vai me massacrar e eu vou te explicar cientificamente. 5%. Todo mundo ensina a reprogramar o subconsciente, o inconsciente, né? Uhum. Eu não. Eu ensino programação de consciente. Eu ensino a aumentar tua capacidade consciente. Por quê? Gosto dessa linha. Porque 5% não cria a realidade.
Agora vem a resposta mais incrível do mundo, se preparam. Mas você só precisa de 5 pra mudar toda a tua vida. Puta que pariu. Vai de novo. Muito bom! 5% consciente. Não tem tração, e eu provei. Não tem capacidade de alterar a realidade. O pensamento não altera a realidade. Tá? É 5%. Eu falei que 5% produz ondas elétricas e é o coração que produz ondas magnéticas. Peguei. Perfeito? Então a resposta é 5% não muda a tua realidade. Não tem capacidade de mudar a tua vida. Mas o meu sentimento e a minha ação, ela é programada através do quê? Do pensamento. Peguei. Bingo. Você quer empurrar? Você quer empurrar mais um pouquinho, carinha? Viu? Então, é o pensamento, o início de tudo. É os 80 mil. Os 80 mil que deu origem ao sentimento e à ação. Não existe sentimento e ação sem o pensamento, mas o pensamento sozinho não muda a realidade. Essa é a resposta. Então você empurra mais um pouquinho do pensamento que uns 5% Exato. a mais é capaz de... Porque você só sentiu e você só agiu e tudo aconteceu porque você teve a intenção daquele pensamento. A resposta que eu falei antes, você tem que estar alinhado. O pensamento sozinho, eu quero uma Ferrari, não vai ter uma Ferrari. Eu vou precisar sentir, eu vou precisar agir. E quando eu estiver alinhado, tudo foi determinado através daqueles 5%. Então aquele 5% determina tudo o que vai acontecer, mas não faz nada. É tudo ou nada. No universo é tudo ou nada, né? Tudo ou nada a seguir. Tudo é onda ou partícula. Tudo é onda ou partícula? Do que tudo é feito? Do que a Ferrari é feita, pra gente concluir? De átomos. Átomos são feitos de quê? Prótons, carga positiva. Nêutrons, carga neutra. Elétrons, carga negativa. Então, tudo é feito de quê? A Ferrari, o teu 1 milhão, a casa que você quer, de átomos. Átomos são feitos de quê? Prótons, nêutrons e elétrons. Que são feitos de quê? Aqui tá a chave do universo. Bóson de Higgs. E a gente poderia desvendar um pouquinho mais, vamos direto. Cacete, do que foi em bóson de Higgs, cara. Que dá energia a tudo que materializa, explicando pela ciência. Mas aqui tá a chave. Do que o átomo é feito? De energia. Vamos lá? Isaac Newton. Não fala de ciência. Isaac Newton, há mais de 100 anos, 200, 300 anos atrás, metaforicamente falando, foi ao núcleo do átomo, olha só, e ele descobre que o átomo é feito de matéria. O que se aprende na aula até hoje. Ficam aí, não vão sair que eu vou te dar o download. Que o átomo é feito de matéria. E aí acontece a grande separação do mundo. Se o átomo é feito de matéria e tudo é feito de átomos, então nós estamos separados. Aí vem materialismo, a física do materialismo. Significa que você é o dono disso aqui, tá? Metaforicamente falando. Eu posso te matar, eu posso te roubar. Tomar o que é teu, que nada vai acontecer comigo. Você é você, eu sou eu. Olho por olho, dente por dente. Tudo é feito de matéria. Se tudo é feito de matéria, você é você, eu sou eu. Aqui já desbanca parte da teoria de Newton, porque parte dela é importante para o mundo até hoje. Há 100 anos atrás, Max Planck vai ao núcleo do átomo novamente com equipamentos muito mais potentes na época. E ele descobre que o átomo não é feito de matéria. Física clássica, Newton. Física quântica, Isaac Newton. Max Planck. Max Planck descobre que a matéria que Newton, na época, decodificou, nada mais, nada menos era, metaforicamente falando, a nível de qualquer mente entender, um cubo de gelo. O que significa? Matéria. O cubo de gelo em estado sólido é o quê? Matéria. E se ele derreter? Bingo. Era uma energia condensada, não era matéria. Aquilo que Newton olhou era energia em estado condensado. Então, sim, é matéria. Mas o Max Planck chega lá com equipamentos muito mais potentes, descobre, desvenda e a ciência passa para física quântica, porque ele entende que aquela matéria não era matéria. Era uma energia em estado condensado, era energia. Então, de que tudo é feito? Energia. Então, significa que se eu te prejudicar, o que acontece comigo? Bingo, estamos unidos, somos um só.
Todos nós somos um só. O que eu faço pra você volta pra mim. Comprei. Bingo! Bingo! É isso. Por isso que eu vou te perdoar. Tá na Bíblia. Por isso que eu tenho que te perdoar. Porque aquilo que eu sinto de você está criando a minha realidade, não a tua. O universo nos decodifica como parte da engrenagem dele. Com parte, aquilo que eu desejo pra você é o que eu vou criar pra mim. Por isso que nós nos ajudamos. Eu quero com que você tenha cada vez mais dinheiro, cada vez mais sucesso, com que você pode ir. Quando eu desejo o teu sucesso e aplaudo a tua felicidade, é pra quem? É pra mim também. E quando eu odeio você, eu quero com que você se dane, é pra quem? É pra mim. E parte dos problemas lá fora é a pessoa não perdoando, é a pessoa odiando, a pessoa julgando, a pessoa atacando. Viu? A questão do julgamento, do ataque, cria a minha realidade, não a do outro. Bingo. Tudo é energia. Eu adorei. Eu adorei. Que legal, meu. Que legal. Que volta que a gente deu, né? Que volta. Eu acredito que a turma que tá ouvindo e que tá assistindo não é a mesma. Não é? Viu como muda? O que nós fizemos? Aumentamos o nível de consciência desde o começo, viu? Que eu falei, é um estado de consciência. A gente aumentando o nível de consciência. Viu como é fácil sentir abundante agora? E sabe o que você consegue fazer? Que foi o que você fez comigo em 2019? Eu amo pensar, refletir, discutir, bingo, né? perguntar, estudar. Você exatamente o que você está fazendo aqui com a turma, com a gente, comigo, é empurrar os 5% da mente consciente. Isso, aumentar a capacidade cerebral. Bingo, é isso. É isso. Isso que eu faço. Você fala da matéria, você fala da energia, você fala da física, você fala da física quântica, você fala do espírito. Mas você não tá falando com o meu coração, você tá falando com o meu cérebro. Com o teu cérebro, o teu sistema neocórtex, é isso aí. E aí ele tá comprando. E já que ele tá comprando, ele tá expandindo. Se ele tá expandindo, ele tá... Alargou a estaca da mente. Você não usa mais 5%. Quem está assistindo esse podcast não utiliza 5% da capacidade de consciência. Já tá usando uns 10 aqui, né? E aí dá o alinhamento energético que você chama de energia, essa harmonia energética. Esse alinhamento vibracional. É o teu... Olha só que interessante. Vibração, isso, o que significa isso? A tua nova assinatura vibracional. O que é a tua assinatura vibracional? É o teu código de barras. Imagina que você tem um código de barras, tá? E aí, eu tô lá com aquele aparelhinho do mercado e eu vou decodificar a tua assinatura. Que frequência que deu? Abundância, miséria, reclamação, mágoa, culpa. E quando você muda, você vai mudando a tua assinatura vibracional. É isso. O que aconteceu com a tua vida? Quais foram as conquistas que você teve depois que você viveu esse estilo de vida? O que você conquistou? Nossa, eu conquistei tudo. Olha só, lá quando eu morava dentro do escritório, em depressão suicida, eu tinha pensamentos, né? Tudo aquilo que eu queria conquistar. Eu tenho tudo isso hoje? Tudo. Em absoluto. Inclusive, meu sonho era ter uma BMW X1. Já tô na X5, já tô na Ferrari, já tô em outros carros. Mas essa X1 foi sorteada o ano passado. Olha que incrível, que era minha cocriação. Mas eu conquistei tudo, Joel. Tudo aquilo que eu queria, quando eu morava dentro do meu escritório, eu conquistei um ano depois. Um ano depois que eu me alinhei vibracionalmente. Porque foram um ano subindo 5 degraus, descendo 20. Subindo 9, eu tô a um passo do salto quântico. Desce mais 10 degraus e fica mais 6 meses no fundo do poço, né? Até que eu pudesse compilar todo esse estudo que hoje é tão simples pra mim. Hoje eu sou formada sou multiplicadora do ativismo quântico no mundo com Amit Goswami, que é um físico indiano, astro do filme Quem Somos Nós. Eu sou a única trainer no Brasil, treinadora de treinadores de Joy Vitale. Ah, que legal. Né? Em mestre da atração. Sou trainer de Joy Dispenza, de Deepak Chopra. Agora daqui um mês eu vou estar com Bruce Lipton. Então hoje me formei com os maiores realmente do mundo, né? Além do Instituto HeartMath. Mas sabe, olha que legal do Joy Vitale, tá? Que eu sou a única trainer em língua portuguesa formando treinadores de Joy Vitale para a língua portuguesa no mundo. Quando eu estava dentro do meu escritório, morando lá, passando fome, uma das minhas inspirações era o Joy, porque eu conheci uma história do Joy que ele morava na rodoviária,
na rua, foi morador de rua. E naquele momento que eu conheço a história do Joey Vitale, lá no filme O Segredo, no filme Quem Somos Nós, ele já era um dos treinadores e empresários mais ricos do mundo. Eu falei, cara, o cara morava... Olha o download da abundância que você me perguntou. Como fazer? Sim. Eu pensei, cara, ele morava na rua. No banco da rodoviária. Eu tô aqui com uma coberta, não tenho o que comer, tudo bem. Mas eu vou dormir numa cama, abraçada com os meus filhos. O que me dá o direito de ser ingrata? Puta que pariu. Viu? O cara tava numa situação pior do que eu. Esse contraste te faz sentir no nível de consciência, gratidão, abundância. E olha que incrível. Hoje eu sou a única trainer no Brasil do Joey Vitale. Mas eu sou a primeira mulher a fazer 8 dígitos no Brasil, né? Um faturamento de mais de 2 milhões de reais em 7 dias. Eu sou a primeira mulher a receber um prêmio de 100 milhões de reais de faturamento por uma única plataforma, né? Primeira mulher a chegar realmente nesse marco. Tudo, os carros que eu queria dirigir, a casa que eu queria morar, os lustres que eu queria ter. Que eu lá, morando dentro do meu escritório, ficava olhando os lustres, né? Coisas assim, desde a bolsa, desde ser um livro best-seller. São coisas assim tão incríveis. Meu relacionamento com os meus filhos, né? De resgatar o amor, essa coisa tão incrível. Tudo do mais banal ou a uma coisa realmente muito grandiosa, né? Absolutamente tudo. E hoje, eu ainda fico pensando e co-criando, lógico, e é mais desafiador, porque temos tudo que queremos, né? Mas e se eu não tiver grandes sonhos dentro de mim? Olha que interessante. Vamos falar da Space. Me dá o bilionário? Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk é o homem mais rico do planeta, tá? Ele acorda de manhã e ele fica desejando sonhos, cocriações, o que ele quer conquistar? Lógico. Precisa. Senão, ele não seria o homem mais rico do planeta. Aí eu faço, olha só que interessante. Chegou um dia que Elon Musk já tinha tudo. E agora, eu vou cocriar o quê? Meu Deus do céu, eu já tenho tudo, com o dinheiro... O que eu vou... Qual que é... Mas, detalhe, e se ele não tiver o sonho? Ele morre. Ele morre. Se ele acordar de manhã... Elon Musk, e não tiver nada que o motive a acordar, a conquistar algo. Então vamos pensar? Pois é, gente, olha ali, ó, quando ele conquistou tudo, ele pensou, vou levar o homem pra lua. Olha que incrível, e olha que demais! Não faz sentido? Como que se conquista grandes coisas se hoje tem que ter? Porque a engrenagem que está levando você a se mover do local é a meta, é o novo sonho, que seja levar o homem pra lua. Qual que é o próximo sonho da Elaine? É o mercado internacional. É poder ver eu enxergo os meus livros em francês, em inglês, sabe quando você sabe que um livro foi... Eu fico arrepiada de pensar, esse livro foi traduzido em 34 idiomas. Gente, isso me arrepia as costas, assim, sabe? Olha só, arrepiada. E isso pra mim é fascinante, saber que o meu livro, ele está em 30 idiomas, ele tá no mundo todo. Olha, eu fico muito, muito arrepiada. Você quer construir sua carreira internacional? Internacional. Hoje é pra lá que nós estamos... Quem precisa de ajuda? Como que eu posso chegar nessas pessoas com esse conhecimento que é mais completo do que aquilo que hoje eles estão absorvendo de poder do subconsciente. Poder do subconsciente é 1% disso. Olha que demais, Sim. Né? Então, realmente a gente conquistar o mundo com o ensinamento. Esse movimento holococriação de tudo. Quer saber uma coisa curiosa / coincidente? Eu tô nesse mesmo momento. Olha só! Vamos juntos! Eu tô nesse mesmo momento também. Acredito que a minha mensagem, ela pode, deve e precisa ser globalizada. Então, é uma coisa que o dinheiro não compra. É uma coisa que o sonho empurra. E que eu acredito igualzinho dos 80 mil reais lá. Tá, eu acredito. Já acredito. Mas eu penso, falo, ajo... Isso aí, tá alinhado. E faço esse alinhamento. Conta um pouco dos teus negócios. Como é que hoje é o teu business? A Elaine tá hoje situada em que indústria? Qual é o tamanho do teu negócio? O que você tem? Qual é o tamanho da tua equipe? Conta, Elaine, empresária. Então, a gente tem é muito engraçado isso, né? Porque onde que fica o escritório da Elaine Ourives? No Rio Grande do Sul. E aí não existe uma única pessoa, tu tem que vir para São Paulo. Então, nós estamos, nesse momento, abrindo escritório em São Paulo,
porque realmente mão de obra, contratação, equipe, já se tornou realmente escasso e impossível. A gente demorou muito tempo para fazer esse download mesmo, que não há como permanecer lá. Então, claro que a base continua, mas já estamos indo para cá nesse crescimento dos negócios. E a gente tem a equipe hoje, acho que umas 50, 60 pessoas, mais ou menos, acho que é isso. Talvez mais, com um home office. Vamos colocar em torno de umas 80, 60 pessoas, mais ou menos. Nem sabemos direito. Pô, foi 50, 60, foi para 80. Porque com home office... 60? 60. Cantou, foi. ó, recebeu o canto do passarinho aqui, ó. Olha o passarinho ali, 60 pessoas. Se for colocar a equipe de lançamento, aí aumenta, né? A equipe que vem para suprir lançamentos de 8 dígitos. Tá bom. Né? Mas vamos lá. E aí o que fazemos? Lançamentos, nós temos os lançamentos, nós temos os perpétuos, 200 livros publicados. Lembra? Eu tenho mais de 50 produtos perpétuos. É incrível assim o nosso produto. Não, peraí, calma. Peraí, Elaine, peraí, cara. Eu sou uma máquina de criar. Me deixam em paz, pelo amor de Deus, que eu tô cansada. E as coisas vêm baixando. Eu lançar um produto novo, tu é assim, né? Você tem 50 produtos perpétuos e... Então a categoria e-book, que você tem 200... Estão dentro dos perpétuos. Que é uma categoria do perpétuo. Eu sei que você tem book, você tem produtos físicos, áudios, vídeo, tem de tudo. Eu tenho um e-commerce também, de produtos vibracionais quânticos, que é incrível. Eu me inspiro nele, eu já te falei isso. Incrível. Eu já te falei isso. É incrível. Acho Fatura milhões sem fazer nada, nem tráfego. Que legal, Uma coisa assim incrível, o nosso e-commerce, é lindo. Essa é uma linha de produto, inclusive minha filha de 21 anos é a diretora do e-commerce, isso é incrível. E aí dentro da Elaine ali, né? Então existe, né, o lançamento, existe os livros, são já 7 livros, né? Então essa gama hoje aí existe a formação de terapeutas da técnica Hertz, que é minha técnica, né, de reprogramação completa da mente, passando por todos esses estágios que a gente falou. Então hoje já formamos os melhores terapeutas que hoje são neuroterapeuta. Da técnica Hertz, porque eles aprendem neurociência, como eu fui falando, né, para atuar hoje com a técnica Hertz em consultório. E é muito bacana, porque qualquer pessoa pode se formar na técnica Hertz, mas é incrível como os nossos principais terapeutas são médicos, são psicólogos, são psicanalistas, né, aprendendo essa terapeuta de cocriação, digamos, de manifestação, de materialização de sonhos, utilizando essa mesma linha que eu fui falando, trazendo o paciente, se ele é um cunho religioso, eu vou falar disso. Se é ciência, entendendo realmente como criar conexão com o paciente na linguagem dele. Isso é demais. E poder reprogramar a mente dele com uma ferramenta, que é a ferramenta que faz essa nova assinatura vibracional, certo, que é a técnica Hertz. Mas enfim, temos a mentoria, temos a formação, temos os cursos que são de lançamentos, os perpétuos, o e-commerce. Hoje nós estamos mais centrados nisso, mas já expandindo hoje os nossos negócios. Você forma terapeutas que atendem pessoas, corporações, empresários, na própria empresa deles. Tanto no consultório. Ou você tem um centro, você tem um consultório. Como é que funciona isso? Eu não atendo mais como terapeuta, né? Então, durante muitos anos, minha carreira, dei uma parte da minha carreira. Como que eu vou para o digital? Lá atrás, naquela transição que eu falei, como eu não gostava mais do que eu fazia, então fazendo um link, não gostava mais do que eu fazia. Então eu gostava do treinamento. Então eu começo fazendo o quê? Como eu não tinha dinheiro, num determinado momento da minha vida, o que a minha empresa fazia? Na divisão treinamento e desenvolvimento. Minha empresa contratava o Joel. Eu vendia o Joel no Rio Grande do Sul e eu ia ganhar meus 10% de comissão para vender tua palestra. 20, 30, sei lá. Quando eu fiquei sem dinheiro, então eu promovia treinamentos, na época só físico, né? Nos hotéis, aquela história que muita gente passou. Além de eu ser essa treinadora ali, como eu falei, né? Então, o que acontece? A parte da agência, RH e tal, eu vendi por um valor que não dava nem para pagar aluguel. Fiquei só com treinamento e desenvolvimento. Só que eu entendi o seguinte, se eu contratar o Joel, metaforicamente falando, eu ganho 10%. Eu preciso de quanto? De 100. Então eu precisei subir no palco. Eu não queria subir no palco. Eu queria ser organizadora. Por quê? Porque o preço é menor de pagar. Subir no palco tem um preço alto. Sim. Você tem que estudar muito. Muito!
Muito. E esse preço eu não queria pagar. E nem tinha como, eu tenho 3 filhos pra criar sozinha, né? Então, mas eu precisava de 100%. Eu não podia ganhar os 10, eu precisava de 100. Então, eu subo realmente no palco, eu passo a ser, então, uma treinadora. Esta que é a transição. E aí eu começo a fazer palestras no Brasil todo. Me torno, em mulheres eu era única entre os 10 melhores treinadores do Brasil, né? Na época, sabe quem existia de mulher? Só a Neila Navarro. Olha só, tipo, 10 anos atrás, né? Só que aí, eu como terapeuta, né, atendia, na cidade que eu palestrava, eu atendia como terapeuta. E cresceu muito rápido, porque eu já era uma reprogramadora mental. Olha o que imagina esse estudo lá no começo. Eu nunca atendi um paciente na vida mais do que 5 vezes. Nunca. Jamais. Não existia como. Entendeu? Então eu cresço muito rápido, eu passo a receber, tipo, R$1.500 por uma sessão, o que um terapeuta ganhando 80, porque eu não tinha agenda pra conter a agenda, então eu colocava cada vez um valor mais alto pra poder não ter, porque eu tô vendendo meu tempo, né? Até o momento em que eu entendo que eu não tinha mais nem como atender e nem como palestrar. Mas por que eu decido não atender e não palestrar mais? O que foi o fator determinante? Os meus filhos. Porque tu imagina que os meus filhos são pequenininhos, 13 e 2 aninhos, aprendendo a caminhar e falar, praticamente, né? 2 ou 1, ali por ali. Nessa época, qual era a minha única fonte de dinheiro? Viajar em algum local do país para palestrar presencialmente, para poder trazer dinheiro para casa e colocar comida em cima da mesa. Joel, eu chorava nos aeroportos de saudade. De saudade, tipo, em que local que eu estou? Eu nem sabia em que aeroporto eu estava. Uma saudade deles e eles ficavam com pessoas estranhas. Eu precisava contratar uma babá essa semana que pudesse ficar com eles no final de semana, porque eu tinha uma palestra em São Paulo. Imagina o que era pra mim. E os meus filhos, eles começaram a desenvolver ansiedade, bebezinhos na escola. Por quê? Imagina que vem na agendinha do nosso filho que amanhã tem que levar uma garrafa PET, tá? Os meus filhos nunca levavam nada, porque eu não tava lá e a pessoa que ficava com eles não leu a agenda deles. Então, eles pequenininhos, eles começaram a desenvolver uma ansiedade de se organizarem e se autogerenciarem. Imagina, a prof uma vez me contou que eles tinham que levar uma coisa e eu olhava a agendinha. Imagina um bebezinho olhando a agenda se tinha levado aquilo. Ouvir aquilo me destruía. Só que eu não tinha outra fonte de dinheiro. Eu não tinha. Meu dinheiro vinha da palestra. Vinha do treinamento presencial. Quem não passou por isso? Muitos treinadores que hoje estão no digital passaram por isso. Eu decodifico o digital sozinha. Na época, como é que a gente vendia uma palestra? A gente era especialista em spam. Muito bom, spam hoje é o lead. Eu era a maior especialista em spam do Brasil. Sabe o que eu fazia? Jornal, revista, guia telefônico. Tinha uma pessoa paga só para digitar os e-mails. Pegava aqueles e-mails, criava listas de e-mail e mandava a palestra que ia acontecer no hotel, tal dia, vendeu treinamento, especialista em spam. E de repente eu descobri que existia um tal de e-book que você baixava, não sei porquê, e você... Aí eu começo a enxergar sozinho o marketing digital, só que eu não entendi o que acontecia lá dentro daquele e-book, aquela engrenagem toda, né? Então eu começo a decodificar assim que eu entro pro digital, por quê? Porque eu tinha uma corrida contra o tempo para poder ficar com os meus filhos. Eu queria levar eles pra escola. Eu queria estar olhando a agendinha deles, né? Era aquela coisa, já era um sucesso. Imagina uma treinadora. Mas não era o suficiente eu ali sozinha com eles, né? Aí chegou um momento que assim, cara... Qual foi o ponto de decisão, assim, de eu parar de palestrar e correr o risco no digital mesmo sem nenhuma garantia? Era eles. Porque eu pensei assim, ó... Se eu passar por essa vida e eu for um sucesso, ok, que incrível. Mas e se eu falhar como mãe? Não faz sentido nenhum dinheiro e nenhum sucesso, entendeu? Sim. Então ali, eu como mãe,
foi mais importante do que lotar uma plateia, do que ter uma agenda lotada de pacientes. Daí, se eu sou um sucesso, eu consigo estar com os meus filhos. Eles só tinham eu ali naquele momento, né? Então esse foi o ponto de decisão. Tipo, se eu falhar como mãe, acabou tudo. Não fez sentido a vida, não fez sentido nada na minha. Isso é particular meu, né? Claro, é particular meu. Então ali eu tomo a decisão de não palestrar mais, porque palestrar eu precisava viajar. Eu tinha agenda para todos os dias. Se eu não tivesse as crianças, eu moraria no aeroporto. Era de hoje vai para um treinamento, e eu voltava para casa. Então imagina que vou palestrar em Brasília, tá? Tô no Rio Grande do Sul. Eu demoro 4 dias para ir voltar. Vai demorar 1 dia para eu ir, avião, aí a palestra esse dia, mais 2 para voltar. Então eu cheguei em casa na quarta. Só para dormir com os meus filhos. Pra cheirar eles, pra dar um beijo neles, porque na quinta eu tinha que viajar de novo. Pra poder no sábado dar treinamento o dia todo, entendeu? Imagina, eles ali pequenininhos, né? Não fui eu que ensinei meus filhos a falar, não fui eu que ensinei a caminhar, porque onde a mamãe tava? Mamãe tava treinando pessoas, mamãe tava ajudando o mundo, né? Mas eu era a única pessoa que queria ser ajudada. Eu só queria alguém que me ajudasse. Hoje eu tenho uma estrutura incrível com eles. Co-criei total, né? Hoje eu tenho uma estrutura incrível com eles. Mas esse foi o ponto de eu tomar a decisão. E aí foi muito incrível. Como eu tomei uma decisão muito baseada no amor, assim, e solta, vai dar tudo certo, né? Desde o primeiro mês no digital, assim, nos quebrando, eu e a Jaque, sempre cresceu cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, hoje eu palestro presencialmente porque eu amo. Pode me chamar que eu vou, né? Eu vou escolher o evento, eu vou de graça, assim, eu amo o que antes era um instinto de sobrevivência, né? Então, hoje eu vou porque realmente amo estar no palco, amo fazer isso, mas hoje por amor, antes por extrema necessidade de suprir tua necessidade básica de comer, né? De viver. Chorei. Quando toca no assunto, nesse assunto quanto tempo a gente já tá aqui nesse papo maravilhoso, gente? Estamos em 1h37. Olha lá, o Alex tá chorando ali. Ai, que lindo. Mas o Alex também chora. Alex? Não é muito difícil chorar, não, né? 1h37. Quem são? Como é que é a rotina da Elaine Ourives? Acorda, faz o quê? Lê o quê? Lindo. Estuda o quê? Faz o quê? Conversa com quem? Como é que é a tua molecada? Como é que você lidera teu time? Como é que é isso? Hoje, então, isso é muito legal, porque o meu principal posicionamento durante o dia é ser a especialista, né? Enquanto a Jaque, minha coprodutora, minha sócia, ela vai tocar o time, isso é muito legal. Então, enquanto a Jaque tá lá respondendo milhões de BOs, eu tô aqui linda e plena lendo um livro na rede. Modo de falar. Ela tá lá se ralando. Daqui a pouco eu recebo uma... Vou demitir tal pessoa, faz o que tu quiser. Ela vai responder todos. Que delícia que eu criei isso, gente, maravilhoso. Então, mais ou menos é isso mesmo, nesse contexto, mais brincalhão, mas é. Então, Jaque vai realmente tocar o time na empresa, que é o maior conflito, né? Quem sabe, né? Sabe que tem que administrar tantas coisas durante o dia, e eu realmente hoje mais como a especialista, claro que eu sou a CEO, claro que eu sou a presidente da empresa, a CEO principal, mas ela que tá ali realmente hoje com todo o time, com toda a programação, com todo o planejamento, como a estrategista, como a lançadora, né, que tá ali com tudo isso, inclusive me gerenciando, colocando aqui o que eu tenho que fazer. Então, minha rotina, como a gente tem muita aula, temos que gerar muito conteúdo, então automaticamente quando eu levanto, eu já vou né, vou tomar meu café, enfim, vou fazer minha caminhada e tudo mais, mas automaticamente já vou para minha mesa ali de trabalho, aonde praticamente o meu hoje... Elaine, vamos lá, se eu fosse definir, qual que é o teu trabalho hoje? Olha que interessante. Qual que é a tua profissão? Qual que é o teu trabalho? É estudar. Olha que demais, né? Cara, parte do meu tempo, o que eu tô trabalhando? Eu tô estudando. Pra ficar cada vez melhor. Exato. Porque eu vou dar uma aula de formação de terapeutas, porque eu tenho uma mentoria, e eu quero... Então, parte disso é esse estudo que vai gerar conteúdo, que vai gerar tudo aquilo. Nós temos um lançamento, a história é essa, eu quero levar a pessoa pra esse lugar. Então, eu tô ali dentro das minhas obrigações, viu como eu sou especialista. Minha preocupação principal hoje, durante o dia, é
a especialista, é o conteúdo, enquanto a Jaque está preocupada com fazer a equipe andar, digamos assim. Sim. Então, minha principal ali responsabilidade durante o dia, tem que gravar criativo, tem isso, tem... Então, realmente a especialista organizando tudo. Quantas aulas a gente tem? Quantos cursos a gente tem? Sim. Então, eu tô ali com uma gama realmente de aulas para serem preparadas, né? Como também o conteúdo que tem que ser gerado, a narrativa que vai ser feita. E automaticamente, lógico, pensando nas ações, nas estratégias, tanto do e-commerce, como da empresa, como do livro que vai ser lançado novamente, escrevendo o livro, trabalhando em cima do livro com base de pesquisas, mas isso é hoje realmente o que eu faço. O almoço é regra na minha casa, aguardar as crianças chegarem da escola para almoçarmos juntos, onde vão me contar tudo o que aconteceu realmente na escola, e são instigados a conversar e a falar, que antes não tinha, né? Então, tá ali realmente algo muito legal hoje, e isso foi uma coisa que a gente foi fazendo, porque, olha só por quê. Porque no começo, quem eu era na empresa? Eu era a dona, eu era empresária. E era muito conflitante na cultura da minha cidade. Porque quem que a Elaine é, olha que interessante, quem que a Elaine é para todas as pessoas no Brasil? Ela é a treinadora, ela é a mestra, ela é um ser de luz. E para os meus funcionários, trevas. Nossa Senhora, o demônio, modo de falar, né? É mesmo? E aí a gente foi entendendo que a Elaine vai ser especialista. E ela continua sendo, né, aquele ser de luz. Não, porque aí você vai cobrar. E os nossos funcionários não entendiam, eles confundiam a treinadora com a CEO. Talvez aqui isso não aconteça. No Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, interior. Não sei, acontece né? aqui? Acontece? Acontece? Tipo, mas como ele As não trevas. é incrível? Olha lá, as trevas aqui. Então, hoje é muito legal, porque a Elaine é luz e a Jaque é trevas. O demônio hoje na empresa é a Jaque, eu sou especialista. Mas é amor, isso e é tá muito falando, legal, Joel, porque eu chego na empresa, eles querem tirar foto comigo, meus funcionários. Os meus funcionários, gente, tiram foto comigo quando eu chego na empresa. É muito legal, Jaque Descobri quem eu trevas. sou. Descobri quem eu sou. Eu sou trevas. Eu Aqui não sou ninguém mais. tira foto comigo nesse negócio. Então é muito legal porque os meus funcionários são fãs, né? Eles me amam. Eu chego na empresa, eles querem tirar foto. É lindo. Porque a Jaque faz o papel de trevas. Eu sou só luz. Muito bom. Muito bom, cara. Ai, muito Você gostou bom. do papo? Adorei. Foi incrível. Olha, eu aprendi muito. E a gente contou muita coisa que nunca foi contada. Isso aqui vai repercutir, né, Jaque? Muita coisa Cara, que você me levou a uma pergunta-chave que nunca, nem nos livros foram revelados. Cara, que prazer, meu. lindo. Obrigado por você ter. Antes de eu fazer a última pergunta, que é sempre que a gente fecha o podcast, e agradecer a tua presença, porque, bom, a turma vai adorar, tá adorando. Conta onde a turma te acha nas redes sociais. @Elaine com 2 N's Ourives. É a primeira que vai aparecer. @Elaine Ourives. É isso aí. No Instagram? Todas as redes. Tá lá no Instagram, tá no YouTube? YouTube, todos. Spotify, Facebook, LinkedIn. Tá no TikTok? Tá no TikTok, tá em todos os lugares. @Elaine com 2 N's, Elaine Ourives, tá lá já. Então, turma, Elaine Ourives, pra quem não segue, vai lá, segue, manda mensagem também, que ela responde. Senão ela manda pra Jaque, a Jaque responde. Não, responde. A gente tem uma equipe, a gente tem, assim, ó, olha que legal. Nossas redes sociais, nós temos primeiro, segundo e terceiro turno. Eu tenho a equipe de rede social que atende todas as pessoas. Primeiro, segundo e terceiro turno, escala. Como assim? Todas as pessoas que mandarem direct são respondidas. Todas. Você tem uma todas. equipe de direct. A gente tem o assistente de direct, né, Jaque? O assistente de direct. Todas as mensagens de feed são respondidas. Todas. Por quê? Tem um porquê. Imagina que eu pago uma equipe só pra responder seguidor. E sem contar que eu também respondo. Mando até minha foto, que sou eu, né? É muito legal isso, acho muito lindo, eles amam. Aí Porque você eu mesmo, espio você fala, tudo. Porque eu sim. espio tudo. Mas a equipe que responde. Por quê? Porque quando eu estive do outro lado, né? Quantas vezes eu mandei um direct, eu mandei uma mensagem, eu só queria com que alguém me dissesse, tá tudo bem, vai dar tudo certo, espera mais um pouquinho. E aquilo ativava em mim a esperança. É como se eu estivesse me afogando. E eu tô com a mão erguida. Eu só quero com que alguém me puxe. Eu tô me afogando, né? Eu não quero com que a pessoa me diga por que que você se atirou aí. Por que que você... Eu só quero... Só me salva.
né? E salvar, às vezes, dizer: oi, tá tudo bem, recebemos sua mensagem, um beijo. Eu vou te encaminhar um link de um vídeo da Elaine no YouTube. Faz essa técnica e você vai ver como vai ser incrível. Minha equipe faz isso o tempo todo. Ela vai direcionar. Imagina que o meu seguidor, ele chega assim, ó. Gente, eu assisti um vídeo da Elaine, eu tô em depressão, tô querendo me matar. Modo de falar, tá? Bom. Mas tem esse caso. Tá bom. Que era eu lá atrás. Tô desesperada. Minha equipe, oi, amor, tudo bem? Olha só, a Elaine honra vocês, a Elaine ama vocês. Eu quero te encaminhar um vídeo, uma técnica do YouTube. Faz essa técnica e tal. Gente, sabe o que é isso? Tem noção do que é isso? É eu no passado, Sim. com a mão aqui em cima e alguém vem pra cá. Cara, não interessa que por que você se afogou. Então nós temos uma equipe que faz todas as redes sociais, primeiro, segundo, terceiro turno. Se chegar uma pessoa de madrugada, vai ter alguém de madrugada respondendo. Então você dá, por exemplo, acesso às tuas redes, então existe ética, comprometimento, controle. É. Porque às vezes, né? Tem. Hã? Controle próprio, porque imagina, né? A pessoa tá lá, uma pessoa no terceiro turno, respondendo de madrugada, a gente tá dormindo, a pessoa tá respondendo. Como é que ela usa aquela informação? Não, que legal, tua equipe. É um suporte, né? É um suporte. Vai direcionar, se é um aluno, vai direcionar pro suporte. Olha, o suporte do aluno é tal. Mas pode ser um seguidor apenas, né? Às vezes elogiando, dando depoimento. Às vezes elogiando. Não importa, a gente vai mandar um coraçãozinho, a gente vai mandar não sei o quê. Mas vai ter alguém ali nas redes sempre apoiando a pessoa. É muito, muito lindo. E legal, porque no mundo hoje de robô, vocês estão fazendo humanizado. isso, tá fazendo isso de maneira humanizada. Nossa, que legal. E eles amam. Muito bem. Última pergunta é a seguinte, que eu sempre faço. Se você pudesse mandar uma mensagem para todas as pessoas no mundo, uma mensagem que vai aparecer para elas, vai aparecer num outdoor, vai aparecer numa TV, vai aparecer no celular, vai aparecer num jornal, o algoritmo do universo vai entregar para 100% das pessoas, mas ela só vai passar uma vez essa mensagem. E ela vai durar 1 minuto, porque no próximo minuto tem outra pessoa que tem que dar outra mensagem. E a mensagem da Elaine para essas pessoas, que mensagem seria essa? Dar para receber tudo o que você quiser. Dar para receber tudo o que eu quiser. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para mim mesma. Se eu estivesse falando, deixando uma mensagem para o mundo, com pessoas num nível de consciência que nós nos encontramos deste podcast, Elaine, o que você falaria? Olha que interessante. A mensagem que talvez... Vamos imaginar que só sobrou 2 pessoas no mundo. E eu preciso deixar uma mensagem para o mundo que vai ser reconstruído todo o planeta. Olha que profundidade. Esse eu e o Joel no mundo. Eu tô partindo, só ficou o Joel. Tá? Olha que profundo. Já pensou nisso? O mundo morreu, todo mundo. Só sobrou eu e você. Okay. Só que eu tô sentindo que eu tô indo, só ficou você. Que mensagem eu vou te dar pra reconstruir o mundo? Puta que pariu. E aí? Eu vou te dizer, Joel, tudo é feito de átomos. Puta que pariu. Entenderam? Tudo é feito de energia. Então significa que você pode construir tudo novamente. O avião, a tecnologia, o carro, a Ferrari. Por isso que eu falei, um nível de consciência do podcast de hoje. Tá bom. Se nossos sonhos são feitos de átomos, do que o átomo é feito, então eu vou reconstruir tudo que eu quiser. Eu posso ter tudo que eu quiser. E o que é dar e receber? Quanto mais eu dou, quanto mais eu estou servindo, quanto mais eu estou fazendo, mais eu estou recebendo. É o que a gente está fazendo hoje aqui. Dar e receber. Eu vou quebrar o protocolo aqui. Essa era a última. Vou fazer mais uma. Porque você me provocou. Mais ou menos, se a gente dividir esse podcast em 5 partes, talvez na primeira parte, no primeiro quinto, ou indo pro segundo quinto, né? Você falou que todo mundo tem uma pergunta. Todo mundo. Hoje, qual é a tua pergunta? Como que eu posso conquistar o mundo? E a minha pergunta já foi o seguinte, olha que lindo. Como, durante muitos anos, minha pergunta era, como que eu vou curar o meu filho? Durante muitos anos eu acordava e dormia, como que eu vou curar meu filho? Como que eu vou curar meu filho? Como que eu vou curar meu filho? E eu continuava estudando, como que eu vou curar meu filho? E a cura dele era a minha cura. Quando eu me curei, ele foi curado. O que era a minha doença? Culpa? Eu era culpada por ele estar doente. Olha que lindo. Minha pergunta também já foi como eu destruí com a minha vida.
Minha pergunta também já foi, Joel, olha que presente que eu vou dar para as pessoas. Como eu faço 1 milhão? Sabe quando você não conquistou teu primeiro 1 milhão ainda, todo mundo já fez e você tá lá? Que raiva! Porque você está fazendo tudo! Tudo! Só que daí eu mudei a pergunta. Pergunta se chama, assim, ó, quando você faz uma afirmação, eu sou o amor. Vou deixar um grande ensinamento de reprogramação mental. Você muda a afirmação para uma aformação. A aformação é a pergunta que faz o inconsciente buscar a resposta que você precisa. Puta que pariu. Tá. Esse é um dos módulos do meu curso. Tá. Então, enquanto eu dizia, como eu faço 1 milhão? Essa já foi uma pergunta que ficou meses, talvez anos dentro de mim. Até que um dia, como que eu fiz o download do 1 milhão? Quando eu troquei a pergunta. Aí um dia, eu já contei essa história muitas vezes, mas só pra gente resumir, já que era, né? Não temos mais tempo. Olha que lindo! Ao invés de ficar falando, eu sou milionária, eu já fiz 1 milhão, que é a afirmação, olha o que eu fiz. Nesse dia, deixa eu contar uma historinha. Nesse dia, eu era solteira e eu ia ir para uma balada em Florianópolis. Aquelas baladas top das galáxias, né? Só que de última hora, eu decidi não ir mais. Porque eu estava nesse processo de despertar da consciência, de estudar, de mudar a minha vibração. E não conseguia fazer o meu primeiro 1 milhão. E eu ali. Minhas amigas foram. Todas foram. Pra Floripa, aquela história toda, aquele glamour todo, aquela coisa toda e tal. E eu não fui. Aí eu lembro que eu tava dirigindo de carro sem rumo. E vendo as postagens no Instagram. E elas lá. Uhul! E eu estudando no final de semana. Era bem aquele processo de estar ainda treinando presencialmente, aquela história lá. Enquanto eu dirigia, aquela pergunta... Como eu faço 1 milhão? Como eu faço 1 milhão? Foi aí que eu descubro as afirmações e passo a estudar cientificamente elas. Mas, de repente, eu, inconscientemente, sem ter o conhecimento que hoje eu sei que é uma técnica, uma ferramenta conhecida no mundo todo, eu mudei a pergunta e eu falei o seguinte pra mim. Por que eu mereço 1 milhão? Joel, qual foi a resposta do meu inconsciente? Porque enquanto as tuas amigas estão na festa, você está estudando. Porque quando você não aguenta mais estudar de madrugada, após ter feito os teus filhos dormir e ter levantado para estudar mais um pouco, você faz um copo de café para continuar estudando. E quando o meu inconsciente foi trazendo as respostas, eu falei, caramba, eu mereço 1 milhão. No mês seguinte eu fiz 1 milhão. Tu entendeu? Porque o que eu fazia? Eu fazia os meus filhos dormir o mais rápido possível, eu tinha que estudar. Só que eu queria continuar dormindo. Eu tava cansada, mas eu não podia dormir. Eu tinha que estudar, eu tinha que encontrar as respostas. E aí eu acordava, tirava eles dos meus braços, passava um copo de café pra poder aguentar mais 1 ou 2 horas. E quando eu pergunto por que eu mereço 1 milhão, o inconsciente começou a me trazer um grau de merecimento que eu sentia as minhas células vibrando. Caramba, eu mereço. E aí foi, porque aí você reprogramou o inconsciente naquele momento com merecimento. Mas o que o meu inconsciente trouxe? As ações que eu estava fazendo. E se a pessoa não encontra as ações, porque eu ensino isso, aumenta as tuas ações. Até o momento que o teu inconsciente diz, cara, você está pronto, olha o que você fez. Você deixou de comprar um carro para comprar uma mentoria. Eu já deixei de comer morrendo de fome para comprar um livro. Meu inconsciente me diz, porque no dia que você estava com fome, você escolheu comprar um livro. Tu entendeu? Porque você deixou de pagar, sei lá, comprou um livro, comprou uma mentoria. Você nem tinha aquele dinheiro, você pegou emprestado. Você diz, caramba, eu mereço, olha tudo que eu fiz. Quando você traz para as tuas células esse grau de merecimento, sai da frente, porque você vai passar. Sai da frente, o mundo é teu. Obrigado. Foi incrível. Obrigada. Eu sabia que ia ser bom, mas foi muito melhor. Grata. Obrigado Obrigada de mesmo. coração. Você me ensinou muito hoje. Muito Lindo. mesmo. Inclusive, você fez tomar algumas decisões. Ai, que lindo. Me emocionei muito também. É o primeiro podcast que me emociono tanto. Senhoras e senhores, essa é a Elaine Ourives. Manda mensagem pra ela. Obrigado por todo mundo que esteve aqui no YouTube. Lembra de se inscrever no canal. E se você tá no Spotify, também para você seguir a gente lá. Mas acima de tudo, e mais importante,
manda mensagem para Elaine, agradecendo, colocando um insight, um aprendizado que você teve aqui, porque eu tive vários. E esse foi o podcast número 119. Um grande abraço, Elaine, obrigado, um beijo grande. Obrigada. A gente se vê no próximo JJ Podcast. Valeu!